O monstro 292 jamais imaginaria que, ao encontrar os humanos que tanto esperava, seria recebido por balas implacáveis. Nesse momento, Lu Xiao, segurando o ferimento sangrento como uma flor, disse sorrindo aos humanos: "Vocês são humanos, não são?" "Olá, eu sou." Antes que pudesse terminar, o som do gatilho soou novamente. A poderosa energia do domínio escuro fez florescerem flores de sangue no corpo de Lu Xiao. "Nossa," foi a última palavra de Lu Xiao antes de cair, relatando ao líder da equipe. Alvo abatido. No entanto, quando Xiao Yu se aproximou para verificar, sua expressão instantaneamente se tornou estranha. "Líder, parece que ele é um humano." Ao ouvir isso, o líder primeiro ficou confuso. Em seguida, pegou o comunicador e disse em tom grave. Do outro lado do comunicador, houve um silêncio por um momento antes de uma voz de questionamento surgir. Assim que o comunicador foi desligado, todos começaram a agir. Xiao Yu tirou a mochila que carregava para Lu Xiao, fazendo um tratamento simples. No entanto, quando viu os pedaços de carne podre no rosto de Lu Xiao, assustado, deixou cair a gaze que segurava. Então, Xiao Yu rangeu os dentes e usou sua mochila para cobrir o rosto de Lu Xiao. Debaixo da mochila, o canto da boca de Lu Xiao se contraiu. "Nossa, sou tão assustador assim?" Mas Xiao Yu não deu a mínima para Lu Xiao. Apenas continuou a tratar os ferimentos de Lu Xiao por conta própria. Foi quando uma voz quebrou o silêncio. "Líder, detectamos um aumento drástico no valor do domínio escuro. Algo está se aproximando de nós." Ao ouvir isso, os olhos de Fei Biao brilharam com uma centelha de ferocidade. "Xiao Yu, eu te dou mais 3 minutos. Depois de 3 minutos, de qualquer forma, vamos evacuar." Xiao Yu, agachada no chão, não respondeu. Seu rosto agora estava coberto de suor. "Líder, ruim." O nível da missão subiu de 5 para 2. "Estamos em perigo." Foi nesse momento que Lu Xiao tirou a mochila que cobria seu rosto. Com um sorriso sinistro, disse a Xiao Yu: "Moça, não fique nervosa. Deixa eu te mostrar como se faz." Dito isso, Lu Xiao estendeu as garras e as enfiou diretamente nos buracos de bala. Em seguida, um líquido vermelho vivo jorrou como uma fonte. O cheiro de sangue imediatamente saturou o ar ao redor. "Acabou, líder. O valor do domínio escuro ainda está subindo. Algo terrível está se aproximando." Ao ouvir isso, Fei Biao decidiu na hora: evacuação total. Naquele momento, o coração de Fei Biao estava pesado. Se apenas a equipe deles recuasse, a taxa de sobrevivência seria de pelo menos 80%. Mas agora, ter que carregar um monstro enorme que estava sangrando. O cheiro de sangue dele provavelmente atrairia todas as anomalias ao redor. Xiao Yu segurava o alicate com dedos trêmulos. Sua voz estava cheia de desespero. "Desculpe, realmente desculpe." Mas o rosto de Lu Xiao exibiu um sorriso perturbador. "Tudo bem, acho que ainda posso ser salvo." Dito isso, Lu Xiao pegou a gaze e a enfiou diretamente no buraco da bala. "Estou neste maldito lugar há 3 anos. É a primeira vez que vejo humanos. Estou muito feliz." A equipe de 7 pessoas se entreolhou, vendo Lu Xiao tão animado. O coração de Fei Biao também relaxou um pouco. Em seguida, sob as ordens de Fei Biao, Hua Tou carregou Lu Xiao nas costas. "Só um pouquinho pesado, né?" Vendo as veias saltando na testa de Hua Tou, a voz rouca de Lu Xiao veio das costas dele. "Valeu, cara." Foi quando um som ofegante veio da escuridão. O corpo de Fei Biao tremeu instantaneamente. Seu olhar se fixou em um lugar não muito distante. Lá, um par de luzes vermelhas brilhou, como os olhos de alguma criatura. Vendo isso, o canto da boca de Lu Xiao se contraiu, e ele perdeu instantaneamente a vontade de agir. "Lagarto nojento. Essa coisa não é boa de comer." Ao ouvir isso, Fei Biao suspirou aliviado. "Vamos, lagartos são de nível baixo. Se eles vierem, atirem diretamente." Em seguida, Fei Biao pegou o comunicador e gritou: "Aqui é Fei Biao. Estamos a 1 quilômetro do portão. Preparem-se para o apoio." Enquanto isso, do outro lado do comunicador veio um ruído de estática. "Equipe de apoio, preparem-se para o suporte. Equipem o item de contenção série 069. Garantam a segurança da equipe de campo." Ao ouvir isso, Fei Biao se alegrou. Não esperava que a organização mobilizasse a série 069. Este alvo de contenção é extremamente importante para a organização. Enquanto todos fugiam em alta velocidade, um som de bip soou de repente. Ao ouvir esse som, Hua Tou entrou em pânico. "Líder, ruim." O valor do domínio escuro atingiu o limite. Fei Biao sentiu um calafrio penetrar até a medula. Sua mente, normalmente calma, também caiu em confusão. Foi quando, a apenas 300 metros do portão, mas eles pareciam ter perdido a direção. Enquanto isso, uma respiração pesada soou na escuridão,
junto com o som indistinto de uma serra elétrica. Corram! Fei Biao gritou com toda a força. Mas assim que disse isso, o som da serra elétrica já estava claramente audível. Um monstro totalmente enfaixado, segurando uma serra elétrica, aproximava-se rapidamente da equipe. Em um instante, o monstro de sangue já estava a menos de 10 metros da equipe. Com ele, veio um cheiro de podridão. Fei Biao atirou imediatamente. Uma rajada de balas atingiu o rosto enfaixado do monstro de sangue. No entanto, as faixas eram duras como aço. Faíscas voaram enquanto as balas eram repelidas. Vendo isso, todos caíram no desespero. Faltavam apenas 100 metros para o portão. Fei Biao rangeu os dentes e disse: Hua Tou, você carrega este alvo de contenção na frente, correndo o mais rápido possível. Deem tudo de si para ganhar tempo para o escorregadio. O escorregadio e o voador disparam direto para o homem eletroforjado, tentando ganhar algum tempo para os companheiros. Nesse momento, o escorregadio, que estava cercado, foi empurrado para a frente. Foi então que Lu Xiao soltou um leve chamado. Tio eletroforjado, como vai? Esse chamado podia ser ouvido por todos ali, mas o escorregadio continuou disparando em direção à porta, sem se importar. No entanto, Lu Xiao deu um tapinha no ombro do escorregadio. Pode me colocar no chão. Esse é um velho conhecido meu. Ao ouvir isso, o escorregadio quase chorou. Chefe, essa não é hora de brincadeira. Lu Xiao deu uma risada clara e disse ao homem sanguinário, tio eletroforjado. Eu quero ir com eles. Ao ouvir isso, o corpo do homem sanguinário hesitou, e então ele recolheu a eletroforja. Sua figura também foi desaparecendo lentamente na escuridão. Os membros da equipe estavam todos atônitos. O suor frio do escorregadio já escorria pelo pescoço. Chefe, como é que você conhece uma criatura anômala? Ao ouvir isso, Lu Xiao não respondeu. Em vez disso, apontou para a porta que emitia uma luz branca intensa e disse, leve-me até lá. Faz tempo que não vejo um humano. Lu Xiao estava extremamente animado. Você é mesmo humano? Ao ouvir isso, Lu Xiao virou a cabeça e encarou os olhos do escorregadio. Mostrou um sorriso feroz. O escorregadio levou um susto, não porque Lu Xiao fosse feio, mas porque seu rosto estava coberto de sangue e até pedaços de carne. Chefe, ainda quer que eu carregue o senhor? Ao ouvir isso, Lu Xiao apontou para seus próprios pés, indicando que podia andar. Quando atravessaram a porta, o que viram foi uma luz branca. 3 anos de escuridão fizeram os olhos de Lu Xiao arderem de dor. Na sala, havia também um grupo de soldados armados. Eles cercavam uma criatura humanoide de 3 metros de altura. No rosto da criatura, havia uma máscara de bico de pássaro. Você tem um cheiro familiar em você. Você esteve no domínio sombrio, não esteve? Lu Xiao sorriu ao ouvir isso. Ele tinha certeza de que aquela pessoa não era humana, porque nela também havia um cheiro que ele reconhecia. Sem esperar a resposta de Lu Xiao, a criatura de bico se aproximou. Em você. Sinto o cheiro de modificação. Sou um médico. Precisa que eu o cure. Ao ouvir isso, o escorregadio ao lado não hesitou em soltar. Não aceite, de jeito nenhum. Se você estiver doente, alguém vai te tratar. Mas não procure ele. Lu Xiao fez uma expressão estranha. O médico de bico à sua frente tinha uma aparência tão amigável e claramente parecia um bom médico, cheio de ética. Embora não entendesse por que o escorregadio dizia aquilo, ele ainda assim sorriu para o médico de bico. Obrigado, meu amigo. Se tiver oportunidade, voltarei para te ver. Nesse momento, o rádio do voador disparar tocou. Voador disparar. Vocês já chegaram à base. Como está a situação do alvo de contenção? Ao ouvir, voador disparar rapidamente. Pegou o rádio e respondeu. A situação do alvo parece estar bem. Em pouco tempo, Lu Xiao foi levado a uma sala cheia de luz branca. Ele estava deitado em uma maca cirúrgica, com o corpo cheio de tubos de todos os tipos. Um velho de jaleco branco olhou para Lu Xiao e começou a xingar. Quem diabo costurou esses ferimentos? Se eu descobrir quem foi, vou enfiar a cabeça dele no cu. Depois, o velho apontou para o peito de Lu Xiao, com suas cicatrizes horríveis. Que costura do demônio! Nunca tinha visto alguém costurar um ferimento tão mal feito. Doutor, se acalme. Sua frequência cardíaca está subindo rapidamente. Ao ouvir isso, o doutor forçou um sorriso amigável. Desculpe, fui rude. Assustei você. Lu Xiao mostrou os dentes, pronto para responder, quando o doutor pegou um pano branco e cobriu diretamente o rosto de Lu Xiao. Puxa, vocês não tinham jeito de lavá-lo antes de trazer. Os outros se sentiram injustiçados. Doutor, o senhor se esqueceu? Foi o senhor quem pediu para trazê-lo imediatamente. Depois de 3 anos, ouvir vozes humanas novamente, embora um pouco barulhentas.
Era extremamente reconfortante para Lu Xiao. Logo, um funcionário de jaleco branco se aproximou. Lu Xiao, educadamente, virou as costas. Afinal, lavar as costas é o primeiro passo. No entanto, quando o funcionário se aproximou, ele engoliu em seco. As costas de Lu Xiao não só tinham muitos vasos sanguíneos, como também estavam cobertas de cicatrizes horríveis. Então, esfregue logo. Não se apresse, suspirou o funcionário com resignação. Doutor, é melhor o senhor mesmo ver. Ao ouvir isso, o doutor avançou bufando. Mas quando viu as costas de Lu Xiao, franziu a testa involuntariamente. Ele pensou por um momento e então disse algo que ninguém presente esperava. Parece que devemos dar um banho nesse amigo. O mestre do banho, com ar de quem? Saiu sentindo-se revigorado. 30 anos de profissão, e nunca lavei alguém com tanto prazer. Chefe, se houver outra oportunidade assim, por favor, me chame. O doutor assentiu levemente para o mestre do banho. Nesse momento, Lu Xiao já estava livre de toda a sujeira, revelando a cor original de sua pele. O doutor olhou para Lu Xiao com ar pensativo e disse: Lu Xiao, como você está se sentindo agora? Lu Xiao ficou parado, balançou os braços e riu alegremente. Nunca senti meu corpo tão vivo. Muito obrigado. Ao ouvir isso, o doutor assentiu satisfeito. Amigo, Lu Xiao sorriu mostrando os dentes. Quer me dissecar? Não tenho nada de interessante para estudar. Vocês devem querer minha carne. Enquanto falava, o olhar de Lu Xiao percorreu a mesa de cirurgia. No segundo seguinte, ele pegou diretamente um bisturi. Com um som de plof, o bisturi, sob o olhar chocado de todos, penetrou no peito de Lu Xiao. E nesse instante, seu rosto ainda mantinha um sorriso, enquanto sua mão segurava um pedaço de carne ensanguentada e informe. Onde mais quer cortar? É só me dizer, eu mesmo faço. Ao ouvir isso, os músculos faciais dos presentes se contraíram involuntariamente. Vendo que ninguém lhe dava atenção, Lu Xiao então colocou a carne que segurava de lado, pegou a linha sobre a mesa cirúrgica e começou a costurar a si mesmo. Na verdade, estou tão feliz em vê-los. 3 anos. Sabem como passei esses 3 anos? Realmente, humanos devem viver com humanos. Lu Xiao falava sem parar, mas seus movimentos não paravam nem um pouco. Se quiserem perguntar algo, perguntem à vontade. Direi tudo o que sei, sem reservas. Dito isso, Lu Xiao já havia terminado de costurar seu ferimento, e ainda fez um laço bonito na ponta da linha. O doutor olhou para o segundo ferimento no peito de Lu Xiao e, por um momento, esqueceu o que queria dizer. Ele observava aquele jovem que não parecia humano, mas era humano. Ajustou os óculos e apontou para a carne moída ao lado, leve para análise. Após dar a ordem, ele olhou novamente para Lu Xiao, e sua expressão se tornou mais amigável. Originalmente, nosso plano era eliminá-lo, porque você apareceu perto do portal, mas agora parece que você não representa ameaça aos humanos, então decidimos contê-lo. O doutor falou sem parar. Mas Lu Xiao logo captou o essencial. O que é conter? É com comida e alojamento? Ao pensar nisso, Lu Xiao animadamente pegou a mão do doutor. Ótimo! Contanto que tenha comida e moradia, farei o que mandarem. Ao ouvir isso, o doutor assentiu e disse a um funcionário ao lado: o alvo não mostra tendência agressiva por enquanto. Nível de segurança provisório SG, número 292. O doutor olhou para o funcionário, que registrava, e então se virou para Lu Xiao e disse baixinho: amigo, você tem alguma habilidade especial? Lu Xiao pensou por um momento, fechou o punho com seriedade. Comer muito conta como habilidade especial? Ao ouvir isso, todos ficaram surpresos, mas o doutor ainda perguntou seriamente: você tem alguma outra habilidade? Lu Xiao coçou a cabeça, pensou e balançou a cabeça. Vendo isso, o doutor apenas disse ao funcionário: então fica assim por enquanto. Prepare uma cela de contenção para ele. O funcionário hesitou, depois perguntou confuso: doutor, devo incluir com muito no relatório? Ouvindo isso, o doutor começou a xingar, apontando para quem falou: então quer que eu enfie seu cérebro na sua frase? Após concluir a contenção, o doutor olhou amigavelmente para Lu Xiao: como seu nível atual é SG, ou seja, nível seguro, você pode circular livremente nas áreas designadas da base. Lu Xiao piscou, arregalou seus olhos de peixe morto e disse ao doutor: vocês não iam fazer pesquisa? Não precisam de amostras de sangue? O doutor Venin acenou com a mão. A pesquisa com o amigo é feita na sala de contenção. Pode ir. Na sala de contenção, Lu Xiao estava sentado numa cama feita de aço. Ele observava o ambiente com curiosidade. A primeira coisa que lhe chamou a atenção foram 3 botões na parede. Um botão tinha o desenho de uma porta, o segundo, o desenho de uma lâmpada.
O último botão tinha o desenho de uma coxa de frango. Então Lu Xiao apertou esse. Com o botão da coxa de frango, ouviu-se um clique e uma pequena porta na parede abriu-se instantaneamente. Depois, um hambúrguer apareceu na abertura. Nossa, eles realmente dão comida e abrigo. Estou tão feliz. Enquanto dizia isso, estendeu a mão para pegar o hambúrguer. Quando a sua mão estava a apenas 0,01 centímetros do hambúrguer, um vento súbito soprou da abertura, derrubando o hambúrguer no chão. O movimento de Lu Xiao congelou naquele instante. Do outro lado, o doutor e os outros, que vigiavam o monitor, prenderam a respiração. Será que ele vai ficar confuso? Um funcionário perguntou em voz baixa. Do outro lado, Lu Xiao olhou para baixo, para o hambúrguer, imóvel. Ele não se importava que o hambúrguer tivesse caído, estava imerso em pensamentos. Por que só um hambúrguer? Isso não dá para comer. Pensando assim, Lu Xiao, sem hesitar, apertou o botão novamente. Eis que outro hambúrguer apareceu na abertura e, em seguida, foi derrubado no chão por uma rajada de vento. Vendo isso, a expressão de Lu Xiao foi ficando gradualmente insana. O coração de todos os funcionários afundou num instante. Alguém disse, seriamente: parece que vamos ter que mudar o seu nível de contenção. Na tela, Lu Xiao ria insanamente. Junto àquela parede, uma pequena montanha de hambúrgueres se formou. Então, Lu Xiao, com um sorriso de felicidade, mergulhou naquela montanha de hambúrgueres, pegou um em cada mão e começou a enfiá-los na boca freneticamente. Vendo isso, os funcionários suspiraram aliviados. Em seguida, num tablet, anotaram 2 linhas de texto: sequência 292, estado emocional estável. Sequência 292, apetite enorme. Enquanto todos relaxavam, uma voz urgente soou: doutor, os resultados da análise daquele pedaço de tecido de carne já saíram. Venha ver rápido. O doutor Venian dirigiu-se apressadamente ao laboratório de análise. No instante em que viu o resultado, os dedos do doutor começaram a tremer sem controle. O resultado da análise mostrava que as células daquele tecido de carne estavam a proliferar-se continuamente, depois a dividir-se e, finalmente, a morrer. Vendo isso, o doutor gritou para o funcionário responsável pela análise: onde está o primeiro pedaço de carne? Onde o colocaram? O funcionário Venian primeiro hesitou, depois foi até o cofre e tirou um recipiente. Dentro dele estava exatamente o pedaço de carne que Lu Xiao tinha arrancado com as próprias mãos. O doutor abriu o recipiente às pressas. Naquele momento, o pedaço de carne ainda tremia ligeiramente, parecendo exatamente como quando Lu Xiao o tinha retirado. Um funcionário ao lado, observando a expressão do doutor, perguntou: doutor, há algum problema com este tecido? No entanto, os olhos do doutor estavam cheios de excitação. Naquele momento, ele parecia ter descoberto um novo continente. Doutor, que descoberta extraordinária! Mas no momento seguinte, a ação de Lu Xiao deixou todos novamente tensos. O doutor olhava para aquele pedaço de carne que se mantinha fresco, e a sua expressão começou a tornar-se agitada e insana. Isto é simplesmente fantástico. Vocês sabem o que isto significa? O assistente ao lado, vendo o doutor enlouquecido, sentiu também um pouco de admiração. Doutor, significa que ele pode ser imortal. Ao ouvir isto, o doutor assentiu com os olhos brilhando. Exato, e esta grande descoberta vem de um ser humano. Ao ouvir isto, quase todos os presentes ficaram atônitos. O assistente murmurou baixinho: as suas ações ainda podem ser consideradas de um ser humano? Que pessoa normal cortaria a própria carne sem piscar os olhos? Do outro lado, Lu Xiao, depois de terminar a montanha de hambúrgueres, arrotou satisfeito. Sem hesitar, apertou o botão. Ouviu-se um som mecânico e a porta da sala abriu-se de repente. Lu Xiao espreitou para fora. O corredor estava vazio, apenas com um ecrã de informações refletido na parede. Lu Xiao olhou para os seus próprios dados, imerso em pensamentos. Ele não gostava muito da palavra perdido. No entanto, aquele senhor 069 parecia ser chamado de 069. Mas como poderia encontrá-los? Pensando nisto, Lu Xiao começou a olhar ao redor, e logo encontrou uma câmera. Ao ver isso, Lu Xiao teve uma ideia e aproximou o rosto da câmera. O funcionário se assustou com a ação de Lu Xiao, e caiu da cadeira. Caiu no chão, enquanto a voz de Lu Xiao vinha do monitor. Olá, olá, tem alguém aí? Está aí. O funcionário limpou o suor da testa e respondeu: sim, sim. Como posso ajudá-lo? Ao ouvir a voz que voltava da câmera, Lu Xiao, animado, disse: gostaria de saber como chegar ao quarto do Sr. Sequência 069.
Como chegar? Siga o corredor, no final vire à direita, aquele. Com um número. Lu Xiao riu com um sorriso, e não esqueceu de se dirigir à câmera. Para agradecer. Diretamente na parede, havia também uma tela de informações, que exibia uma introdução sobre o médico de bico de pássaro. Após ler a descrição, Lu Xiao não pôde deixar de sorrir. Realmente é um bom médico com muita ética médica. Se todos os médicos tivessem uma ética tão nobre, este mundo seria maravilhoso. Ao mesmo tempo, Lu Xiao tocou suavemente a campainha. Rapidamente, a porta de aço se abriu, mas o que viu foi um médico pássaro, de 3 metros de altura, segurando um jovem. O homem segurado era da equipe que havia capturado Lu Xiao, mas ele não conseguia se livrar do aperto do médico pássaro. Meu amigo, realmente veio. Ao ver Lu Xiao entrar, o médico pássaro soltou imediatamente as mãos. Liu Guan, vendo isso, deu um pulo em direção à porta, mas quando passou por Lu Xiao, foi agarrado por Lu Xiao. Você é desobediente. Por que não segue as ordens médicas? O médico pássaro se aproximou de Lu Xiao, e de seu bico de pássaro saiu uma risada, cluc cluc cluc. Obrigado, meu amigo. Se não fosse pela sua chegada, esse paciente travesso teria escapado. Lu Xiao mostrou um sorriso que aterrorizou Liu Guan. De nada, meu amigo. Finalmente, disse a Lu Xiao, meu amigo, preciso da sua ajuda. Você pode me ajudar a conter este paciente? Lu Xiao obedeceu e usou uma correia para prender Liu Guan firmemente, libertando as mãos do médico pássaro. Mas quando o médico pássaro tentou usar suas garras afiadas para rasgar o peito de Liu Guan, a voz de Lu Xiao o fez parar. Meu amigo, você esqueceu de aplicar anestesia. Com essas palavras, o ar pareceu congelar. Liu Guan, deitado na mesa de cirurgia, ficou com o olhar aterrorizado, pois sabia muito bem que questionar a habilidade médica do médico pássaro. Cada informação dos itens contidos aqui nos painéis de dados foi obtida ao custo de inúmeras vidas. Mas Lu Xiao parecia não perceber nada de errado, e com um toque de relutância, continuou, se você não aplicar anestesia, ele sentirá muita dor. Liu Guan, deitado na cama, já estava sem lágrimas, apenas implorando a Lu Xiao para que parasse de falar. No segundo seguinte, o corpo do médico pássaro começou a tremer. No momento em que Liu Guan pensou que certamente morreria, o médico pássaro soltou uma gargalhada. Obrigado pelo aviso, amigo, mas esqueci de preparar a anestesia. O que fazer? Ao ouvir isso, você não tem anestesia aqui? Então, quando estiver preparado, volto. Pode ser. O médico pássaro suspirou. Tem que ser assim. Dizendo isso, estendeu a mão para desatar as amarras de Liu Guan, mas naquele momento, a risada de Lu Xiao ecoou por toda a sala. Não se preocupe, meu amigo, tenho uma ideia. Durante isso, o olhar de Liu Guan ficou fixo em Lu Xiao, xingando-o internamente. Muito obrigado mesmo. Com essas palavras, Lu Xiao foi diretamente para a frente de Liu Guan, e com um golpe de mão, nocauteou Liu Guan. Vendo isso, os olhos do médico pássaro brilharam. Meu amigo, se você concordar, ele certamente olhou para baixo curioso, e viu o coração de Liu Guan batendo com força, e naquele coração havia ainda um 252 tumor do tamanho de uma unha. No segundo seguinte, o dedo de Yui tocou suavemente o tumor 253. O tumor foi removido facilmente. Ao lado, Lu Xiao, como uma criança curiosa, 254 observava fixamente a operação de Yui. Mas vendo o peito de Liu Guan sangrando constantemente, 255 ele não pôde deixar de dizer, amigo, você não vai costurá-lo? 256 ao ouvir isso, Yuli pareceu lembrar-se de algo de repente. Droga, 257 esta cirurgia foi feita com muita pressa. Ele simplesmente o enfiou 258 no peito aberto de Liu Guan. Vendo isso, Yui lançou a Lu Xiao 259 um olhar de aprovação. Meu amigo, você é incrível. Embora isso possa infectar o paciente, 260 eu só preciso dar alguns medicamentos depois. Ao ouvir isso, Yuli coçou a cabeça envergonhado. 261 e sorriu timidamente. Obrigado pelo seu reconhecimento, meu amigo. 262 Enquanto isso, na sala de monitoramento, o clima era de silêncio mortal, tão quieto que se ouvia um alfinete cair. 263 Lu Xiao olhou para o tumor do tamanho de uma unha e perguntou curioso, este paciente tem câncer? 264 Isso não é um tumor, é um ovo. Ele cortou suavemente o tumor. 265 E algo branco sangue, como uma lagarta, saiu rastejando. 266 No segundo seguinte, o inseto, com velocidade relâmpago, entrou na boca de Yui. 267 Yui parecia já esperar por isso. Rapidamente,
Com a ponta dos dedos, cortou seu próprio pescoço. 268 puxou seu esôfago e retirou o inseto que se contorcia de dentro dele. 269 Vendo isso, Lu Xiao se aproximou rapidamente. O inseto branco 270 emitia um som sibilante. Olhando com atenção, em sua cabeça havia 271 um rosto humano horrível. Calmamente, ele recolocou o esôfago puxado de volta ao pescoço, 272 e então cortou a cabeça do inseto e a colocou diretamente na boca de Lu Xiao. 273 No monitor, o doutor, que observava tudo, não estava com boa cara. Larva da mariposa face, 274 Por que está aqui? Vá verificar rapidamente onde aquele membro esteve antes. 275 Lu Xiao, nesse momento, saboreava um inseto e exclamou, meu amigo, 276 tem o sabor de um ovo deixado por dezenas de dias, delicioso. Mas o que é esse inseto? 277 Nunca vi antes. Ao ouvir isso, Yuli começou a explicar a Lu Xiao, 278 dizendo que isso pode aumentar sua força mental. Ao terminar, Lu Xiao, envergonhado, 279 coçou a cabeça, então é algo tão precioso. Por que você me deu? 280 Estou muito grato pela sua ajuda nesta cirurgia. Yuli apontou para Liu Guan ao lado. 281 Se não fosse por você, talvez hoje tivesse ocorrido um erro médico. 282 Na minha carreira, isso é algo absolutamente inaceitável. Obrigado por salvar minha reputação. 283 Lu Xiao suspirou. Senhor, você é muito gentil. Poder ajudar 284 também me deixa muito feliz. A risada alta de Yuli ecoou pela sala de contenção. 285 Meu amigo, conhece um médico tão bom quanto eu? Lu Xiao balançou a cabeça com orgulho. 286 Claro, tenho um amigo que também é um médico habilidoso. 287 Dizendo isso, Lu Xiao se virou e mostrou suas costas para Yuli. Suas costas estavam cheias 288 de cicatrizes de sutura densas. Aquele amigo fez para mim centenas de cirurgias, grandes e pequenas. 289 Se não fosse por ele, talvez eu já tivesse morrido na Zona Negra. 290 Yui tocou suavemente as feridas com as mãos e exclamou admirado. Com que ferramenta 291 Seu amigo fez as cirurgias? Meu Deus, 292 Não consigo descrever em palavras. Ao ouvir isso, Lu Xiao sorriu e disse com orgulho, 293 Meu amigo usou eletrofundição. Que tal? Impressionante, não? 294 Ao ouvir isso, Yui hesitou por um momento, e então seus dedos começaram a tremer. Seu amigo 295 é um gênio. Nesse momento, Yuli notou no peito de Lu Xiao 296 as saliências inchadas. Amigo, por que você tem 297 duas saliências no peito? A expressão de Lu Xiao congelou. Ele coçou as saliências, 298 e disse constrangido. Isso, são feridas que eu mesmo costurei. 299 Ao ouvir a resposta de Lu Xiao, a expressão de Yui ficou um pouco rígida. Desculpe, embora eu reconheça sua opinião sobre a cirurgia, 300 Sua técnica de sutura é uma porcaria. Dizendo isso, Yuri estendeu a mão e puxou suavemente o laço que Lu Xiao tinha feito. 252 Tumor do tamanho de um ovo de pomba. No segundo seguinte, o dedo do médico tocou suavemente o tumor 253 O tumor foi removido facilmente. Ao lado, Lu Xiao, como uma criança curiosa, 254 observava fixamente a operação do médico. Mas vendo o peito de Lu Xiao sangrando constantemente, 255 ele não pôde deixar de dizer, amigo, você não vai costurá-lo? 256 Ao ouvir isso, o médico pareceu lembrar-se de algo de repente. Droga, 257 Esta cirurgia foi feita com muita pressa. Ele simplesmente enfiou 258 no peito aberto de Lu Xiao. Vendo isso, o médico lançou a Lu Xiao 259 um olhar de aprovação. Meu amigo, você é incrível. Embora isso possa infectar o paciente, 260 Eu só preciso dar alguns medicamentos depois. Ao ouvir isso, o médico coçou a cabeça envergonhado, 261 e sorriu timidamente. Obrigado pelo seu reconhecimento, meu amigo. 262 Enquanto isso, na sala de monitoramento, o clima era de silêncio mortal, tão quieto que se ouvia um alfinete cair. 263 Lu Xiao olhou para o tumor do tamanho de um ovo de pomba e perguntou curioso, este paciente tem câncer? 264 Isso não é um tumor, é um ovo. Ele cortou suavemente o tumor. 265 E algo branco neve, como um intestino de carneiro, saiu rastejando. 266 No segundo seguinte, o inseto, com velocidade relâmpago, entrou na boca do médico. 267 O médico parecia já esperar por isso. Rapidamente, com a ponta dos dedos, cortou seu próprio pescoço. 268 Puxou seu esôfago e retirou o inseto que se contorcia de dentro dele.
269 Vendo isso, Lu Xiao se aproximou rapidamente. O inseto branco 270 emitia um som sibilante. Olhando com atenção, em sua cabeça havia 271 um rosto humano horrível. Calmamente, ele recolocou o esôfago puxado de volta ao pescoço, 272 e então cortou a cabeça do inseto e a colocou diretamente na boca de Lu Xiao. 273 No monitor, o doutor, que observava tudo, não estava com boa cara. Larva da mariposa face, 274 Por que está aqui? Vá verificar rapidamente onde aquele membro esteve antes. 275 Lu Xiao, nesse momento, saboreava o inseto e exclamou, meu amigo, 276 Ele tem o sabor de um ovo deixado por dezenas de dias, delicioso. Mas o que é esse inseto? 277 Nunca vi antes. Ao ouvir isso, Yuri começou a explicar a Lu Xiao, 278 dizendo que Lu Xiao pode aumentar sua força mental. Ao terminar, Lu Xiao, envergonhado, 279 coçou a cabeça, então é algo tão precioso. Por que você me deu? 280 Estou muito grato pela sua ajuda nesta cirurgia. Yuri apontou para Liu Guan ao lado, 281 Se não fosse por você, talvez hoje tivesse ocorrido um erro médico. 282 Na minha carreira, isso é algo absolutamente inaceitável. Obrigado por salvar minha reputação. 283 Lu Xiao suspirou, Senhor, você é muito gentil. Poder ajudar 284 também me deixa muito feliz. A risada alta de Yuri ecoou pela sala de contenção. 285 Meu amigo, conhece um médico tão bom quanto eu? Lu Xiao balançou a cabeça com orgulho. 286 Claro, tenho um amigo que também é um médico habilidoso. 287 Dizendo isso, Lu Xiao se virou e mostrou suas costas para Yuri. Suas costas estavam cheias 288 de cicatrizes de sutura densas. Aquele amigo fez para mim centenas de cirurgias, grandes e pequenas. 289 Se não fosse por ele, talvez eu já tivesse morrido na Zona Negra. 290 Yui tocou suavemente as feridas com as mãos e exclamou admirado. Com que ferramenta 291 Seu amigo fez as cirurgias? Meu Deus, 292 Não consigo descrever em palavras. Ao ouvir isso, Lu Xiao sorriu e disse com orgulho, 293 Meu amigo usou eletrofundição. Que tal? Impressionante, não? 294 Ao ouvir isso, o médico hesitou por um momento, e então seus dedos começaram a tremer. Seu amigo 295 é um gênio. Nesse momento, o médico notou no peito de Lu Xiao 296 as saliências inchadas. Amigo, por que você tem 297 duas saliências no peito? A expressão de Lu Xiao congelou. Ele coçou as saliências, 298 e disse constrangido. Isso, são feridas que eu mesmo costurei. 299 Ao ouvir a resposta de Lu Xiao, a expressão do médico ficou um pouco surpresa. Desculpe, embora eu reconheça sua opinião sobre a cirurgia, 300 Sua técnica de um caroço do tamanho de um ovo de pomba. No segundo seguinte, o dedo do médico desliza suavemente sobre o caroço. O caroço é removido com facilidade. Lu Xiao, ao lado, observa como uma criança curiosa. Ele fixa os olhos no procedimento do médico, mas ao ver o peito de Lu Xiao sangrando sem parar, não consegue evitar perguntar, amigo, você não vai fazer a sutura nele? Ao ouvir isso, o médico parece lembrar de algo. Droga! Essa cirurgia foi muito apressada. Ele então enfia diretamente o caroço no peito aberto de Lu Xiao. Vendo isso, o médico lança um olhar de aprovação para Lu Xiao. Meu amigo, você é incrível. Embora isso vá infectar o paciente. Depois vou receitar alguns medicamentos para ele. Ouvindo isso, o médico coça a cabeça sem jeito. Sorri timidamente e diz, obrigado pelo reconhecimento, meu amigo. Enquanto isso, na sala de monitoramento ao lado, o clima é de silêncio mortal. Por um momento, nenhum alfinete se ouve cair. Lu Xiao olha para o tumor do tamanho de um ovo de pomba e pergunta, curioso, esse paciente tem câncer? Isso não é um tumor, é um ovo. Ele abre o caroço com cuidado. Então, algo branco como tripa de carneiro emerge. E no segundo seguinte, o inseto, numa velocidade fulminante, entra na boca do médico. O médico, como se já esperasse por isso, rapidamente corta o próprio pescoço com a ponta do dedo. Em seguida, puxa o próprio esôfago e retira de dentro dele o verme que se contorcia. Vendo isso, Lu Xiao se aproxima rapidamente. O verme branco emite um som sibilante. Se olhar com atenção, na sua cabeça há um rosto humano grotesco. O médico, sem pressa, recoloca o esôfago puxado de volta no pescoço. Depois, corta a cabeça do verme e enfia direto na boca de Lu Xiao. Na sala de monitoramento, o doutor, assistindo a tudo, não parece nada satisfeito. A larva da mariposa demônio. Por que está aqui?
Vão investigar rapidamente onde esse membro da equipe esteve antes. Lu Xiao, nesse momento, saboreia o verme e exclama, meu amigo. É tão saboroso quanto um ovo guardado por vários dias. Mas o que é esse inseto? Nunca tinha visto isso antes. Ao ouvir, Yui começou a explicar para Lu Xiao, dizendo que Lu Xiao pode aumentar seu poder mental. Após as palavras, Lu Xiao coçou a cabeça envergonhado. Então ele é uma coisa tão preciosa. Como você pôde dá-lo a mim? Agradeço muito pela sua ajuda nesta cirurgia, disse Yui apontando para o Liu Guan ao lado. Se não fosse pela sua presença, talvez um acidente médico teria ocorrido hoje. Na minha carreira médica, isso é absolutamente inaceitável. Obrigado por salvar minha reputação. Lu Xiao suspirou ao ouvir, Senhor, você é muito gentil. Poder ajudar você também me faz sentir muito feliz. A risada alta de Yui ecoou na sala de contenção. Meu amigo, conhecer um médico tão excelente quanto eu, Lu Xiao assentiu orgulhosamente. Claro, tenho um amigo, ele também é um médico altamente habilidoso. Dizendo isso, Lu Xiao se virou, mostrando suas costas para Yui, e viu que suas costas estavam cheias de pontos de sutura densos. Esse amigo realizou centenas de cirurgias em mim, grandes e pequenas. Se não fosse por ele, talvez eu já tivesse morrido no domínio sombrio. Yui tocou suavemente aqueles ferimentos com a mão, não pôde deixar de admirar. Posso perguntar ao seu amigo, que ferramenta ele usou para fazer cirurgia em você, meu Deus? Não consigo descrever em palavras. Ao ouvir isso Lu Xiao sorriu e então disse orgulhosamente. Meu amigo usou eletroformação. Que tal? Impressionante, não é? Ao ouvir isso, Yui primeiro ficou duvidosa, em seguida seus dedos começaram a tremer. Seu amigo é simplesmente um gênio. Naquele momento Yui notou no peito de Lu Xiao aquela protuberância. Amigo, por que você tem 2 inchaços no peito? A expressão de Lu Xiao congelou instantaneamente. Ele cutucou seu inchaço. Disse sem graça, isso é um ferimento que eu mesmo suturei. Ao ouvir a resposta de Lu Xiao, a expressão de Yui já tinha um traço de surpresa. Desculpe, embora eu aprove muito suas percepções sobre cirurgia, mas sua técnica de sutura é simplesmente uma porcaria. Dizendo isso Yui estendeu a mão e puxou suavemente o laço que Lu Xiao havia amarrado. O bilhete na janela desapareceu junto com o fio sendo puxado, e o que era estranho era que, no peito de Lu Xiao não havia deixado nenhum ferimento. Lu Xiao olhou para baixo, para si mesmo, o peito liso e limpo, e disse, eu definitivamente me machuquei. Como é que o ferimento desapareceu? Com medo de que Xiaoyu não acreditasse no que ele dizia, ele rapidamente seguiu sua memória anterior. Em pouco tempo, ele mesmo rasgou sua pele, e na parte rasgada do ferimento, apareceu um pedaço de algodão lá dentro. Amigo, olhe rápido. Eu sabia que estava ferido. Vendo isso, Xiaoyu ficou em silêncio. Mas, no segundo seguinte, no ferimento sangrento de Lu Xiao, finos brotos de carne começaram a crescer. Até 2 minutos e meio depois, o ferimento estava completamente cicatrizado. Olhando para aquela cena, Lu Xiao ficou profundamente chocado. Amigo, o que está acontecendo comigo? A voz séria de Xiaoyu soou. Sua doença é muito mais grave do que eu imaginava. Suas células são muito ativas, os ferimentos geralmente cicatrizam sozinhos. Ao ouvir isso, Lu Xiao ficou um pouco aflito. Então por que o ferimento nas minhas costas continua existindo? Deve ser uma maldição. Claro, também pode ser causado pelo eletrochoque do seu amigo. Fique tranquilo, meu amigo. Eu sou um médico qualificado. Deixe-me primeiro fazer um exame em você. Ao terminar, Lu Xiao suspirou e se deitou na mesa de cirurgia, e o tubo que estava em cima foi jogado por Xiaoyu no chão descuidadamente. Em seguida, Xiaoyu deu um passo à frente e cortou suavemente as costas de Lu Xiao com o dedo. Depois, pegou um pouco do sangue de Lu Xiao, cheirou e disse, já vi em livros antigos que existe um método de diagnóstico chamado observação, audição, perguntas e palpação. E eu levei 100 anos para entender apenas a audição e a palpação. Portanto, muitas vezes, só preciso cheirar o sangue do paciente para diagnosticar a doença do paciente. Ao ouvir isso, Lu Xiao percebeu algo estranho no tom de Xiaoyu e perguntou apressadamente, amigo, então você descobriu que doença eu tenho? Xiaoyu ficou em silêncio por um momento, e sua expressão começou a ficar um pouco complicada. Seu sangue tem o cheiro de Zuzou. Se essa situação continuar, você vai se transformar em um zumbi. O doutor estava segurando um caderno, anotando algo rapidamente. Seus olhos brilhavam com uma luz assustadora. Nesse momento, a voz de Xiaoyu soou novamente. Amigo, seus sintomas são um pouco complicados para mim. Agora preciso da ajuda de outro amigo. Fique tranquilo, ele é um cirurgião excelente. Ao ouvir isso, Lu Xiao ficou um pouco comovido.
Você é muito bom para mim. Como posso agradecer? Sou um médico com ética médica. Não preciso de agradecimentos de pacientes. Enquanto houver uma mínima possibilidade de cura, darei o meu melhor. Essas palavras fizeram Lu Xiao admirar profundamente. Logo, Xiao Yu trouxe seu amigo de volta à sala de contenção. Aquele amigo não tinha um pingo de carne ou sangue no corpo. Restava apenas um esqueleto de uma criatura desconhecida. Vendo isso, Lu Xiao perguntou apressadamente. Este amigo é... Olá, meu nome é Ivan. E esta voz? Veio do corpo de Lu Xiao, vibrando através da frequência óssea. Vendo essa cena, os funcionários na sala de monitoramento exclamaram. Esqueleto número S0811. O doutor olhou para a tela com os olhos brilhando, esperando calmamente. Pela conversa dos três a seguir. Ivan, este é o paciente de quem te falei. Ele sofreu algum tipo de maldição. Só podemos extrair todos os ossos dele. Então, precisei pedir sua ajuda. Ao ouvir isso, os cantos da boca de Lu Xiao se contraíram loucamente. Isso é loucura demais. Vamos lá, confio em vocês. Xiao Yu e Ivan trocaram olhares. Então, Ivan se inclinou. E, da caixa de ferramentas preparada, pegou um martelo. Em seguida, Xiao Yu pegou uma seringa do tamanho da palma da mão e começou a injetar no corpo de Lu Xiao. Fique tranquilo, meu amigo. Quando você acordar, tudo terá terminado. Por um momento, no quarto só se ouvia o som da carne sendo cortada. Xiao Yu pegou um frasco de remédio verde brilhante e o espalhou uniformemente sobre o corpo dele. Em um instante, não saía mais sangue do ferimento. Em seguida, Xiao Yu pegou mais de 10 tipos de remédios, grandes e pequenos, e os espalhou uniformemente sobre a pele de Lu Xiao. O método era como marinar carne de porco. Horas depois, Yui segurava uma estrutura de ossos nas mãos, faltando apenas o crânio. Pode-se dizer que era quase perfeita. Enquanto isso, Ivan já havia montado um suporte ao lado. Ele pegou a estrutura de ossos das mãos de Yui e a pendurou suavemente no suporte. Foi nesse momento que, deitado no chão, Liu Guan lentamente abriu os olhos. Assim que os abriu, a primeira coisa que viu foi aquela cena infernal. Puta merda, acordei forte demais. Ele rapidamente estendeu a mão e apertou com força a própria coxa, até que a dor intensa tomasse conta do corpo inteiro. Só então confirmou que não era um sonho. No segundo seguinte, Liu Guan desmaiou de susto novamente. Essa cena assustou até os funcionários na sala de monitoramento. Arrancar ossos de uma pessoa viva assim. Era a primeira vez que viam. Doutor, não precisamos mesmo impedi-los? O doutor ajustou os óculos que não existiam e desviou o olhar para o funcionário que havia feito a pergunta. Claro que precisamos impedir. Então, quem de vocês está disposto a ir? Ao ouvir isso, os funcionários presentes trocaram olhares. Claramente ninguém queria pegar esse serviço. Foi nesse momento que a ação de Ivan trouxe os pensamentos de todos de volta à realidade. Ivan já havia entalhado muitos padrões requintados na estrutura de ossos, feitos em forma de arte em relevo. Aqueles padrões, quando unidos, pareciam um círculo mágico ativado, emitindo uma luz fraca. Depois de um longo tempo, Ivan largou a ferramenta em suas mãos. Ela estendeu a mão para enxugar o suor que não existia. Os tecidos dela estão implantados profundamente demais. Só consigo usar o método alquímico correto para suprimir temporariamente os tecidos. Ainda não é possível uma cura completa. Ao ouvir isso, Yui, um pouco depois, arrastou-se com suas garras de pássaro. Ivan, então agora só precisamos colocar a estrutura de ossos de volta nela. Ivan não respondeu. Apenas largou as ferramentas e ficou parada no lugar. Então acelera logo. Quero ver. Yui riu com um pouco de vergonha. E, na velocidade máxima, enfiou a estrutura de ossos de volta no corpo de Lu Xiao. Depois, colocou os órgãos bagunçados e os vasos sanguíneos de volta no lugar. Até que, por fim, Yui, com cuidado, fechou o corpo de Lu Xiao. A cirurgia toda estava concluída aqui. No entanto, no segundo seguinte, uma voz vinda de dentro do corpo de Lu Xiao ecoou pela sala de contenção. Faltou uma peça aqui. Ao ouvir isso, Yui ficou paralisada no lugar. Depois, desviou o olhar para uma bandeja ao lado da mesa de cirurgia. Nela, havia claramente um órgão sangrento restante. Droga, esqueci de colocar a bolsa de vida nela. A porta da sala de contenção foi aberta. Uma equipe de soldados totalmente armados entrou e cercou o local. A voz do doutor veio pelo rádio. Tragam Lu Xiao 292 de volta. Se 069011 tentarem impedir, cancelem a missão. Assim que a ordem foi dada, o líder dos soldados imediatamente ordenou que seus homens carregassem Lu Xiao. Durante o processo, eles não se comunicaram com os dois itens de contenção. Mas, felizmente, Yui e Ivan não os impediram. No momento em que os membros da equipe tocaram
O corpo de Lu Xiao, um grito de surpresa foi ouvido. Comandante, ruim. A temperatura do alvo está anormal. Ao ouvir isso, o comandante foi rapidamente verificar o estado de Lu Xiao. Depois de confirmar que Lu Xiao estava com febre alta, ele criou coragem e disse a Yui: Senhor Yui, o que ele? Antes que pudesse terminar a frase, Yui o interrompeu: Não é nada. São apenas algumas complicações da cirurgia. Já dei a ele uma dose do meu vinho medicinal preparado. Ao ouvir isso, o comandante respirou aliviado e rapidamente chamou seus homens para carregar o inconsciente Lu Xiao para fora, levando também o Liu Guan que estava caído no chão. Por um momento, na sala de contenção, sobraram apenas Yui e Ivan. Vou voltar primeiro, amigo. Essa escultura me deixou muito satisfeito. Ao ouvir isso, Yui acenou com a cabeça, sem dizer nada. Parecia que nenhum dos dois se preocupava com o fracasso da cirurgia. Enquanto isso, do lado, Lu Xiao estava imerso em uma solução nutritiva. O doutor observava a pele de Lu Xiao absorvendo rapidamente os nutrientes, soltando uma exclamação. Após a cirurgia, a atividade celular dele diminuiu. Se as células continuassem a se desenvolver, ele poderia muito bem se transformar em uma massa de carne podre. Parece que a cirurgia de 069-081 foi um grande sucesso. Quando Lu Xiao acordou, já era 2 dias depois. Nesse momento, os nutrientes no tanque já haviam sido completamente absorvidos por ele. Ao mesmo tempo, o doutor dirigiu um olhar amigável a Lu Xiao. Está sentindo alguma normalidade no corpo? Lu Xiao saiu lentamente do tanque, alongou um pouco o corpo e disse: Sinto-me muito leve. Ah, e aquele paciente teimoso, como está? O doutor olhou para o animado Lu Xiao, acenou com a cabeça e um sorriso apareceu em seu rosto. Agradeço pela sua preocupação. Ele está muito bem agora. Do outro lado, Liu Guan olhava para as gravações antigas. Seus olhos estavam cheios de medo. Cada cena ali lhe causava uma enorme sombra psicológica. Fei Biao, como líder da equipe, sempre esteve ao lado de Liu Guan. Liu Guan, pense com cuidado. Onde você encontrou o cara fantasmagórica? Ao ouvir isso, Liu Guan apenas balançou a cabeça repetidamente. Líder, juro que nunca vi essa coisa horrível. Fei Biao andava de um lado para o outro na sala, mergulhado em pensamentos. O período de crescimento da larva do cara fantasmagórica é de 1 mês. Pelo tamanho da larva retirada conforme estimado, o tempo que ela esteve parasita em seu corpo não deve passar de 20 dias. Mas eu passei os últimos 3 meses na base treinando com vocês. Nunca saí, só saí quando fui executar uma missão há 2 dias. No entanto, enquanto os dois conversavam, um homem vestindo um terno preto entrou. Olá, sou o Coronel Enzu, do grupo de investigação dos Guardiões. Acredito que o caso de Liu Guan ainda tem muitos pontos duvidosos. Dito isso, Enzu pegou a arma e apontou para a testa de Fei Biao. Obstruir a investigação, posso te eliminar no local a qualquer momento. Não tem objeções, tem? Ao ouvir isso, o coração de todos subiu à garganta. Foi quando Liu Guan se adiantou. Coronel Enzu, aceito ser investigado pelo grupo de investigação. Ao ouvir isso, Hua Tou, ao lado, puxou a manga de Liu Guan e disse com preocupação: Liu Guan, você enlouqueceu? Você não sabe o que vai passar no grupo de investigação? Mas o líder o Coronel Enzu interrompeu. Do que você está preocupado? Liu Guan, você enlouqueceu? Você não sabe o que vai passar no grupo de investigação? Mas o líder o Coronel Enzu interrompeu Liu Guan. Ele recolheu sua arma. Em seguida, tirou um par de algemas e as jogou para Liu Guan. Liu Guan pegou as algemas de Enzu e estava prestes a colocá-las quando a porta da sala de treinamento foi subitamente aberta pelo doutor, e atrás dele vinha Lu Xiao, olhando em todas as direções. Voltando no tempo, meia hora antes. No laboratório, o doutor olhava para Lu Xiao e dizia amigavelmente: Amigo, preciso da sua ajuda em algo. Diga. Sou uma pessoa muito prestativa. O doutor pegou uma foto de uma gaveta. A pessoa na foto tinha um nariz adunco e cabelos loiros e curtos. Quando você vir essa pessoa, pode dizer uma coisa para mim? Diga que ele tem uma aura anômala. Lu Xiao pegou a foto das mãos do doutor e a examinou com cuidado. Sem problemas, amigo. Deixe esse assunto pequeno comigo. Enquanto isso, na sala de treinamento, o doutor colocou uma ordem de investigação. Na frente de Enzu, Coronel Enzu, esta é a ordem de investigação mais recente. Por favor, venha conosco. Enzu pegou a ordem de investigação das mãos do doutor. Seus olhos estavam cheios de incredulidade. Porra, que provas vocês têm de que fui contaminado por anomalias? O doutor Ualo se afastou, revelando Lu Xiao atrás dele. Este é um objeto de contenção vivo recém-contido em nosso contenção 403. Ele sobreviveu anos no domínio sombrio.
É extremamente sensível a auras anómalas. Quanto à ordem de investigação contra você, os superiores nos encarregaram de trazer o S-292 para auxiliar na investigação. Neste momento, Enzu claramente começou a ficar irritado. Vocês estão fazendo isso contra os regulamentos internos. Mesmo que eu seja suspeito, o grupo de investigação deveria ter sido acionado. O doutor olhou para Enzu, que estava furioso. E em vez de ficar com raiva, sorriu. Ele pegou outro documento carimbado. Parece que o coronel Enzu conhece bem os regulamentos internos, mas já obtivemos a aprovação dos superiores. Tem mais alguma dúvida? Quanto a isso, o coronel Enzu apenas bufou com desdém. Com essas provas, ele não tinha como recusar a investigação. Vendo que o doutor havia concluído a negociação, Lu Xiao sorriu e então começou a andar ao redor de Enzu, soltando ocasionalmente sons de TSC. Enzu, sentindo o olhar de Lu Xiao, ficou com o couro cabeludo arrepiado. Ele disse impacientemente, olhando para o doutor com expressão de dificuldade, Senhor doutor, parece que não preciso ouvi-lo falar. Ao ouvir isso, o doutor sentiu uma vontade imensa de dissecar Lu Xiao ali mesmo. Ele conteve sua raiva e forçou um sorriso. Amigo, o que isso significa? Então, Lu Xiao exibiu um sorriso delirante. Ele apontou o dedo para Enzu. Este senhor não foi vitimado pelo estranho, porque ele próprio é um estranho. Ao ouvir isso, Enzu primeiro ficou surpreso, depois soltou uma gargalhada. Senhor doutor, parece que este confinado não é muito confiável, disse o doutor com essa expressão. Ele não respondeu a Enzu, que bateu no ombro de Lu Xiao e perguntou, que tal considerar vir para o nosso abrigo de fantasmas monstruosos? As condições lá são muito melhores do que aqui. Ao ouvir isso, Lu Xiao mostrou a Enzu uma fileira de dentes brancos. Agradeço pela gentileza, mas não pretendo mudar de lugar. Enzu não se desanimou com a resposta de Lu Xiao. Sem problemas, se você tiver interesse, pode me contatar a qualquer momento. Ao terminar, Lu Xiao exibiu um sorriso anormalmente sinistro. Desculpe, senhor, mas provavelmente não terei oportunidade de contatá-lo novamente. Com essa declaração, o clima no campo de treino esfriou instantaneamente. Todos puderam sentir que Lu Xiao estava emanando uma forte intenção de matar. Foi quando o doutor se colocou na frente de Lu Xiao. 292. Se você matar alguém aqui, seu nível será classificado como K, e a organização o eliminará. Ao ouvir isso, Lu Xiao deu de ombros, indiferente. Senhor doutor, eu já disse que ele não é humano. Matar uma vida inferior precisa de tanta complicação? O doutor rapidamente entendeu o que Lu Xiao queria dizer, afinal, Lu Xiao passou 3 anos lidando com estranhos. Se você puder provar que ele é um estranho, pode matá-lo. Mas se não puder, será eliminado. Que trabalhoso. É melhor ficar no domínio sombrio. Dizendo isso, Lu Xiao virou-se e foi embora sem olhar para trás. Mas ainda deixou uma mensagem para o grupo. Já que querem provar, vão falar com o senhor médico imperial. Ele certamente poderá provar. Ao ouvir isso, os olhos do doutor brilharam. Mas no segundo seguinte, Enzu apontou a pistola diretamente para o doutor. Com um baque, o doutor apenas ajustou friamente seu tapa-olho. Em vez disso, Enzu foi imobilizado no chão por Fei Biao, com sangue jorrando de seu abdômen. Levem-no para o médico imperial. Fei Biao, vocês todos vão junto. Na mão de Liu Guan ainda estava a pistola que Enzu lhe dera, mas a arma estava algemada à mão de Enzu. Nesse momento, o rosto de Enzu começou a se levantar, e ele soltou um rugido bestial. Ouviu-se um craque. O corpo de Fei Biao, que estava sobre Enzu, foi perfurado instantaneamente. Nas costas de Enzu apareceu uma espinha óssea branca. Vendo isso, o doutor não hesitou em sair pela porta. Emergência no abrigo 403. Reportem rapidamente à diretoria. No entanto, quanto à saída do doutor, nenhum membro da equipe de Fei Biao discordou, pois a importância do doutor não era apenas como líder do abrigo 403. O Atou, segurando Enzu, que estava enfraquecido, mostrou um sorriso amargo. Parece que hoje vamos todos morrer aqui. Em que momento é esse para você estar fazendo graça? Xiao Yu, com o punho cerrado, deu um soco em Huatou, mas teve que admitir que ele estava certo. A culpa é de vocês. Se não fosse por esse bando, o plano poderia ter sido bem sucedido. E aquele confinado, com certeza vou matá-lo. No instante em que falou, Enzu se libertou das amarras. Em suas costas, um par de asas ósseas horríveis se abriu, ainda cobertas de sangue e pedaços de carne. Vendo isso, todos caíram em desespero. Um monstro desses não é algo que novatos como nós possam resolver. Quer me matar? Então venham. Já estou quase sem paciência. Enquanto Enzu se mostrava arrogante, uma risada fina veio do teto. Lu Xiao estava, em uma postura estranha, grudado ao teto,
como uma aranha. Com sua língua vermelha, ele lambeu os lábios, e sua cabeça começou a girar 540 graus para trás. Essa cena deixou todos os presentes arrepiados. Vocês não acham que esse cara é mais assustador? O Atou sentia que ia desmaiar, comparado a Enzu, voando no ar com asas ósseas abertas. Lu Xiao parecia Sadako saindo diretamente da TV, enquanto Enzu parecia um brinquedo de H.U. Tutu. Ao mesmo tempo, uma aura estranha emanava de Lu Xiao. Os membros da equipe não sentiram nada, mas a testa de Enzu já estava suando frio. Não pode ser, é impossível. Suas asas ósseas pararam de bater. Então, com um plof, ele caiu pesadamente no chão. Ele lutou para se levantar, mas seu corpo parecia pressionado por uma força invisível. Depois que Lu Xiao aterrissou, ele andou em direção a Enzu com uma postura estranha, torcendo a cabeça. Uma saliva feliz escorria pelo canto da boca. Enzu, deitado no chão, teve os olhos reacesos por uma chama interna. Com a voz trêmula, ele disse 3 palavras. Os superiores também não são humanos nos registros? Por que você tem a dignidade dos superiores? Lu Xiao e Huatou ficaram perplexos. Ele olhou para o lado. Os superiores se referem àqueles espíritos de patamar mais elevado. Por exemplo, neste momento Enzu é um mortal, enquanto 292 é o imperador. Após ouvir a resposta de Lu Xiao, Huatou mostrou um sorriso amargo. Então isso significa 292 não é mais humano, certo? A cabeça de Lu Xiao de repente girou 180 graus. Olhou para os dois que cochichavam. Eu realmente sou humano. Vocês precisam acreditar em mim. Essa cena assustou Xiao Yu a ponto de quase chorar. Lu Xiao virou a cabeça novamente para olhar para Enzu e disse severamente. Seu idiota, sua aparência assustou esta bela senhora. Lu Xiao sacudiu o pescoço e disse rindo, eu tenho um nome. Meu nome é Lu Xiao, o Xiao de sorriso. Quanto a ela nem sequer é uma criatura sobrenatural, é apenas uma vampira que não foi convertida há muito tempo. Nesse momento, o doutor entrou e viu deitado no chão Fei Biao ensanguentado. O doutor se assustou. Rápido, tragam o 069 para cá. Lembrem-se de pedir que ela traga a caixa de primeiros socorros. Depois de lidar com isso, ele foi até Lu Xiao. Bem, seu jeito há pouco foi realmente impressionante. Lu Xiao mostrou um sorriso feliz mais estranho, o olhar do doutor. No entanto, estava fixo em Enzu deitada no chão. Você disse agora que ela é uma vampira recentemente convertida. Por que diz isso? Ela e aqueles vampiros verdadeiros do domínio sombrio estão muito longe, aqueles vampiros são muito mais impressionantes que ela. Após ouvir a explicação de Lu Xiao, a expressão do doutor ficou complexa. Se é uma recém-convertida, então isso pode ficar muito mais interessante. Então, senhor doutor, posso matá-la agora? O doutor pensou um pouco e depois acenou com a cabeça. Fique à vontade. O doutor acenou com a cabeça. Lu Xiao estendeu as mãos para agarrar Enzu, e ouviu-se um som de craque-craque. Ela foi despedaçada viva por Lu Xiao, e os pedaços de carne foram organizados de forma ordenada. Depois de terminar, Lu Xiao se levantou lentamente e lambeu satisfeito o líquido grudado nas mãos. Essa cena fez todos os presentes taparem a boca com força. Até o doutor franziu a testa. Parece que você odeia demônios. Ao ouvir, Lu Xiao coçou a cabeça timidamente. Senhor, não é o que você pensa. É para facilitar o uso. Além disso, ela não é uma criatura sobrenatural. As verdadeiras criaturas sobrenaturais são muito mais saborosas que ela. Ao ouvir a explicação, o queixo do doutor quase caiu no chão. Então você quer dizer que planeja comê-la? Lu Xiao acenou com a cabeça e soltou uma risada boba. O doutor olhou para Lu Xiao com expressão horrorizada. Isso é gostoso. Nesse momento, a porta da sala de treinamento foi aberta novamente, e um grupo de soldados trouxe Yu Yi, que tinha 3 metros de altura. Yu Yi viu Lu Xiao imediatamente. Meu amigo, estou muito feliz em vê-lo totalmente recuperado. Lu Xiao virou-se para olhar Yu Yi e também soltou uma risada estranha. Sua habilidade médica é impressionante. Estou me sentindo melhor do que nunca. O olhar de Yu Yi ficou ainda mais animado. Ela parece estar gravemente ferida. Que pessoa miserável. Os órgãos internos dela estão em pedaços. O doutor acenou com a cabeça e disse seriamente. Isso mesmo, o acordo é garantir que a vida dela seja salva. Os membros da equipe de Fei Biao viram isso e imediatamente cercaram Yu Yi, implorando. Yu Yi, salve a vida de Fei Biao. Yu Yi ficou comovido. Ver o vínculo de vocês me comove. Como médico, farei o possível para salvar a vida dela. Em seguida, ela começou a cirurgia no local. O doutor também novamente com Lu Xiao.
As bandagens dos pés de uma velha, azedas e fedorentas. O canto da boca do doutor se contraiu. Sua descrição me dá uma imagem vívida. O sabor de todas as criaturas sobrenaturais. É o mesmo? Lu Xiao corrigiu imediatamente, corrigindo novamente. Ela não é a criatura sobrenatural que você mencionou, as verdadeiras criaturas sobrenaturais. O sabor é maravilhoso. Tive a sorte de provar, e o gosto é simplesmente inesquecível. Mas para sobreviver, na maioria das vezes, me alimentava dessas criaturas inferiores. O doutor se curvou, pegou um pedaço de carne e estava prestes a colocá-lo na boca quando a voz de Yuri veio de lado. Doutor. O doutor então largou o pedaço de carne. Que pena! Ele limpou o sangue dos dedos do jaleco branco. Da próxima vez que houver oportunidade, poderei provar o sabor da criatura anômala? Lu Xiao assentiu e sorriu, dizendo: Claro que sim, doutor. O doutor apontou novamente para os pedaços de carne alinhados no chão. Posso levar estes? Eles têm um alto valor de pesquisa. Ao ouvir isso, a expressão de Lu Xiao ficou um pouco hesitante. Ele tocou a própria barriga. Até daria, mas estou com muita fome agora. O doutor inclinou a cabeça, confuso. Na sala de contenção. Não há comida em abundância? Ou você não se interessa por aquela comida? Lu Xiao de repente se lembrou do botão que fazia cair comida. Desculpe. Memória ruim, acabei esquecendo aquilo. Dizendo isso, ele se virou para sair e voltar à sua sala de contenção. Nesse momento, Xiao Yu disse em voz baixa: Aqui também tem comida. Enquanto falava, ela esticou o dedo, apontando para o botão na parede. Lu Xiao olhou e seus olhos brilharam. Então vou primeiro saborear a comida. Em seguida, ele caminhou até o botão na parede e começou a apertá-lo freneticamente. Momentos depois, vendo a montanha de comida como um pequeno monte, ela perguntou: Comer tanto assim, ele não vai ter indigestão? Essa pergunta foi dirigida a Yuli. Yuli, sem levantar a cabeça, explicou: A capacidade digestiva dela é muito forte. Em outras palavras, esse corpo dela precisa de uma grande quantidade de energia para se manter. O doutor pensou na terrível atividade celular de Lu Xiao e entendeu na hora. Entendo. Rapidamente, Yui foi costurando, ponto por ponto, as vísceras de Fei Biao, que já estavam em pedaços. Ela estendeu a mão e acenou para Lu Xiao, que estava se alimentando. Meu amigo, preciso da sua ajuda. Lu Xiao se aproximou. Com prazer. Yuri esticou o dedo e deslizou a ponta suavemente no braço de Lu Xiao. Um pequeno corte surgiu instantaneamente, e uma gota de sangue vermelho brilhante escorreu. Yuri pegou a gota de sangue com a ponta do dedo e a pingou na cavidade abdominal de Fei Biao. Em seguida, Yuri costurou a cavidade abdominal de Fei Biao. O doutor observou a cena em silêncio. Lu Xiao, por sua vez, estava curioso. No meu sangue ainda não deveria haver maldição. Yuri se levantou. Primeiro ajeitou o manto preto que vestia e só então disse: Uma única gota de sangue pode conter pouca maldição, mas essa energia residual da maldição já é suficiente para curá-lo. Ao ouvir as palavras de Yuli, o doutor teve uma ideia na hora. Senhor Yuli, se for como o senhor diz, então o sangue de Lu Xiao não poderia curar todos os ferimentos? Yuli assentiu. Quanto à interrupção do doutor, na conversa entre os dois, ele não se importou. Talvez seja essa a sintonia entre pesquisadores. Em teoria, sim, mas também depende da reação clínica do paciente no estágio posterior, afinal. É a primeira vez que tentamos esse método. O sangue dele pode causar mutações incontroláveis no paciente. Ele apontou para Fei Biao, caído no chão. Que ele tenha sorte. O doutor assentiu. Mas o olhar que dirigia Lu Xiao já havia mudado. Aquele olhar parecia o de quem vê um tesouro. Sem dúvida, Lu Xiao era agora o seu tesouro. Depois que o doutor voltou ao seu escritório, ele primeiro mandou todos os funcionários saírem, e só então pegou um comunicador e apertou. A comunicação foi imediatamente estabelecida, como se a pessoa do outro lado já estivesse esperando. Do outro lado do comunicador, uma voz masculina imponente respondeu à investigação da equipe. O doutor ajustou o monóculo. A investigação está concluída. A voz do comunicador soou novamente. Ainda bem. Assim, deveremos ganhar algum tempo. O doutor disse em tom suave. Senhor, houve uma surpresa nos resultados da investigação. Do outro lado, houve alguns segundos de silêncio. Que surpresa! O doutor enviou um vídeo de vigilância. Foi exatamente o que aconteceu na sala de treinamento. O silêncio do outro lado se prolongou. O que acha? O doutor ajustou o monóculo. Isso tem a ver com as características da mariposa cara de caveira.
Na fase larval, a mariposa cara de caveira se aloja no corpo humano e, ao emergir como adulta, vive dentro do hospedeiro, reproduzindo-se através de suas secreções. Ou seja, se a vítima não tivesse sido descoberta, em breve, nosso contenção C03 poderia ter sido completamente comprometido. Do comunicador, veio o som rítmico de dedos batendo na mesa. Então, você suspeita que este incidente foi uma ação premeditada contra o contenção C03. O doutor apenas sorriu levemente, sem dizer nada. Entendo o que quer dizer. Acredita então que devemos rotacionar a equipe do C03 e transferir o sequência 09? Sim. Do outro lado, os dedos voltaram a bater na mesa. O doutor continuou. Podem usar o fato de que o investigador é um vampiro a seu favor. Do comunicador, responderam. Entendi. Há algum item de contenção no contenção 101 que precise? O doutor respondeu sem hesitar. Quero sequência 09, a pistola de brinquedo amaldiçoada. Certo, vou negociar. O doutor assentiu. E prosseguiu. Tenho outra proposta. Pode falar. O doutor tirou o monóculo, limpou-o e disse. Quero usar a habilidade do sequência 292 para conter algumas anomalias. Capítulo 15. O experimento da caixa. Ao ouvir as palavras do doutor, o outro lado ficou em silêncio por um longo tempo antes de responder. Pelo vídeo que enviou, aquele item de contenção parece extremamente perigoso. O doutor disse em tom grave. Mas ele ainda não demonstrou nenhuma hostilidade contra humanos. Quando contiveram, a equipe Fogo Urbano atirou nele, e ele não revidou. A voz no comunicador ficou mais baixa. Acredito que ainda precisamos observá-lo mais. Ouvindo isso, o doutor apenas deu de ombros. Acho que ambos talvez compartilhem o mesmo status. Do outro lado, os dedos voltaram a bater na mesa. Se ambos compartilham o mesmo status e a túnica de Jade possui uma divindade fraca, isso significa que humanos também podem possuir divindade. A voz se tornou um pouco ansiosa. O doutor balançou a cabeça e disse calmamente, o 292 não serve como referência, e ainda mais. Precisamos estudar se ele realmente possui divindade. A voz do outro lado trazia um toque de decepção, mas ainda mais expectativa, uma contradição. Pesquise isso o mais rápido possível. Se for confirmado que humanos podem ter divindade, será um banquete para a humanidade. A comunicação foi encerrada rapidamente. O olhar do doutor era calmo. Ele ajustou o monóculo, e também será um desastre para a humanidade. Em sua mesa estava o relatório de análise da carne e sangue de Lu Xiao. No final do relatório, estava escrito: nos tecidos do alvo, foi detectado um traço de divindade. O doutor balançou a cabeça. Ele pegou o relatório de análise e, sem pensar, colocou-o no picador de papel. Em seguida, esfregou a testa. A pessoa que escreveu o relatório já havia sido enviada por ele pessoalmente para apagamento de memória. Depois, ele pegou um relatório em branco e escreveu: alvo 292 apresenta atividade celular anormal, suspeita de maldição. Após terminar o relatório, o doutor o trancou na gaveta de sua mesa. Em seguida, chamou um funcionário. Inicie imediatamente o experimento da caixa com sequência 292. Logo, Lu Xiao foi levado a uma sala de contenção especial. Ele olhava em volta com curiosidade. A sala de contenção com camadas e mais camadas. Lu Xiao estava curioso sobre aquela sala de contenção. Era como 3 caixas de tamanhos diferentes. A maior caixa envolvia 2 caixas menores, uma dentro da outra, como uma boneca russa. A decoração de cada sala era diferente. Depois, os funcionários fecharam a porta principal. Após os funcionários saírem, Lu Xiao finalmente começou a examinar o quarto. O quarto não era grande. Até parecia um pouco apertado. Havia uma grande janela de vidro na parede, que dava para ver o próximo cômodo. Lu Xiao ficou pasmo, olhou por um instante, depois sentou-se na cama de ferro no centro do quarto. Enquanto isso, o doutor, diante do monitor, ordenou: daqui a um dia, mandem 2 números de código para provocar o 292. Na tela, Lu Xiao estava sentado na cama, sonolento. Sua cabeça pendia e, logo em seguida, um leve ronco foi ouvido. Ela simplesmente adormeceu assim, disse o funcionário incrédulo. Resultado óbvio. Foi assim que Lu Xiao passou o primeiro dia na sala de contenção. Na manhã do segundo dia, um barulho alto chegou aos ouvidos de Lu Xiao. Ele abriu os olhos lentamente e olhou para a janela na parede. Em sua visão, havia 2 humanos vestindo coletes amarelos, rindo e falando alto. Lao Wang. Este quarto é muito mais confortável do que a nossa sala de vigilância, disse um, deitado num sofá macio.
O chamado Lao Wang segurava uma taça com um líquido vermelho vivo. Quem diria que ainda teria vinho tinto para beber aqui, Ele ria alto. Nós dois, condenados à morte, ainda podemos ter esse tratamento? Nem nos meus sonhos eu imaginaria. Lao Wang riu com sarcasmo. Aquele homem de terno e óculos escuros me disse que se eu ficasse neste maldito lugar por 30 dias, poderia limpar meus antecedentes criminais. Já estou aqui há 13 dias. Faltam mais 17 para sair. O outro zombou. Lao Wang, você não acreditou mesmo na conversa dele, acreditou? Com os assassinatos que você cometeu, te fuzilar 30 vezes ainda seria pouco. Lao Wang não disse nada, apenas saboreava lentamente o vinho tinto em sua taça. O outro disse de repente, a propósito, será que ele já saiu? De qualquer forma, nunca o vi. Lao Wang franziu o olhar e disse em voz grave. O que aquele garoto fez? O outro pensou cuidadosamente, ouvi dizer que molestou mais de 10 crianças. Originalmente, foi condenado à morte. Ao ouvir isso, Lao Wang cuspiu. Lixo. Esse tipo de criminoso, mesmo na prisão, é o mais mal visto. As vozes dos dois, na verdade, não eram tão altas. Mas aos ouvidos de Lu Xiao, pareciam extremamente barulhentas. Obviamente. Deveria haver algum mecanismo no quarto para amplificar o som. Lu Xiao, irritado com o barulho, desferiu um soco que estilhaçou completamente a janela. Os dois que estavam conversando, ao ouvirem o som do vidro quebrando, levaram um susto. Do ponto de vista deles, não conseguiam ver Lu Xiao dentro do quartinho. De repente, alguém apareceu. O que era bem assustador. Lu Xiao limpou os cacos de vidro de suas roupas e caminhou sorrindo em direção aos dois. Amigos, vocês estão atrapalhando meu descanso. Dá para falar um pouco mais baixo? Ele mostrou um sorriso amigável. Os dois, ao verem que era um jovem, trocaram olhares. E então explodiram em gargalhadas. Lao Wang. Você ouviu? Esse garoto está mandando a gente falar baixo. Ouvi muito bem. Dizendo isso, Lao Wang se aproximou. Ele agarrou Lu Xiao pela gola da camisa. Garoto, não sei de onde você saiu, mas se você falar mais besteira, não me importo de te enfiar de volta na barriga da sua mãe. Ele olhou para Lu Xiao com uma expressão feroz. O outro parecia estar observando a cena. Lao Wang, vá com calma. Se quebrar esse garotinho, não vai ser legal. Lao Wang virou a cabeça e o encarou. Depois voltou a olhar para Lu Xiao. Garoto, já que estou de bom humor agora, peça desculpas direitinho e eu esqueço que isso tudo aconteceu. Caso contrário. Antes que ele terminasse a frase, uma expressão de incredulidade surgiu em seu rosto. Com a dor intensa, sua mão, que segurava a gola de Lu Xiao, soltou-se instantaneamente. Ele deu alguns passos para trás. Os olhos estavam cheios de pavor. Lu Xiao abriu um sorriso. Você é realmente muito barulhento. Seu sorriso era estranho, e ele segurava um punhado de algo sangrento e amassado. Aquela massa sangrenta e amorfa era exatamente a língua do velho Wang. Capítulo 16. Xuelai 077, mordomo. Outra pessoa observava a cena aterrorizada. Por mais que tentassem imaginar, ninguém esperava que esse jovem aparentemente frágil agisse com tanta crueldade. Nesse momento, sua virilha já estava encharcada. Um odor desagradável se espalhou. Lu Xiao fez um gesto de silêncio para ele. Amigo, você não vai gritar comigo, certo? Ao ouvir as palavras de Lu Xiao, aquele homem só conseguiu balançar a cabeça desesperadamente, tampando a boca com força, sem ousar emitir um único som. Vendo isso, Lu Xiao ficou muito satisfeito. Em seguida, virou-se e voltou para seu quarto. Do lado do monitor, o doutor disse em voz baixa. O alvo temporariamente não apresenta agressividade ativa, nem intenção de escapar da caixa. Ao seu lado, os funcionários rapidamente registraram essas informações. Amanhã, enviem 3 sortudos para limpar o quarto. Lu Xiao deitou na cama. Relaxadamente cruzou as pernas. Este quarto, embora pequeno e apertado, é mais confortável que o domínio sombrio. Não se sabe quantas pessoas, além disso, a comida é abundante. Nessas circunstâncias, Lu Xiao não tinha nenhuma intenção de sair. Logo, chegou o terceiro dia. 3 humanos vestindo coletes amarelos foram escoltados por um esquadrão de soldados de elite. Eles foram trazidos, segurando ferramentas de limpeza. O soldado abriu a porta do quarto. Empurrou os 3 para dentro e depois fechou a porta. Os olhos mortos de Lu Xiao fixaram-se nos 3, sem qualquer expressão no rosto. Desses 3 sortudos enviados desta vez, o líder era um homem de meia idade. Ele mostrou uma expressão amigável para Lu Xiao, perguntando, Senhor, precisa que limpemos seu quarto? Ao ouvir isso, Lu Xiao levantou-se sem hesitar e retribuiu com um sorriso. Claro, obrigado. Os 3 imediatamente começaram a limpeza.
Na verdade, o quarto estava muito limpo, não precisava de muita faxina. Do lado do monitor, confirmaram que o alvo não atacaria humanos ativamente sem motivo e demonstrava boa vontade para com eles. O doutor disse palavra por palavra: este experimento é justamente para determinar se o objeto contido tem malícia contra os humanos ou não. Esses humanos vão escapar ativamente da caixa. A razão de haver 3 quartos, um dentro do outro, é justamente para confirmar a segurança do alvo, contanto que o alvo não escape do maior quarto no final. Ele pode ser classificado como nível S, ou seja, pacífico, se o alvo fugir dos 3 quartos e apresentar ações que prejudiquem humanos, será definido como nível D, ou seja, perigoso. Quanto aos objetos contidos que desde o início demonstram grande malícia contra os humanos, eles são diretamente definidos como nível D, sem realizar este experimento. Quanto àqueles que ficam no primeiro quarto até o fim do experimento, o grupo de segurança de Lucial considerará levá-los para a realidade, para cooperar com os controladores de mão na execução de algumas missões. O objetivo do doutor ao realizar este experimento era fixar definitivamente o nível de contenção de Lucial. No quarto dia, o quarto de contenção de Lucial já havia parado o fornecimento de comida, mas isso claramente não era problema para Lucial. Ele pulou a janela e foi para o segundo quarto. Depois de se fartar no segundo quarto, ele voltou para o menor quarto. No quinto dia, o fornecimento de comida em todos os quartos foi interrompido. Lucial ficou um pouco irritado, mas ainda não estava com muita fome. Então voltou ao quarto e dormiu o dia todo. No sexto dia, o fornecimento de comida ainda não havia sido restabelecido. O humor de Lucial permaneceu o mesmo, sem tomar nenhuma atitude inesperada. Até o sétimo dia, um grupo de pessoas vestindo coletes amarelos chegou ao segundo quarto e realizou um banquete lá. Lucial foi acordado pelos ruídos altos. Ele olhou pela janela e viu uma mesa cheia de comida. De todos os tipos, de tudo um pouco. Lucial lambeu os lábios. Sem hesitar, saiu, sob o olhar atônito de todos. Ele, como uma fera faminta, limpou tudo que estava sobre a mesa, e depois deu um tapinha no traseiro. De volta ao seu quarto, desta vez ele não reclamou da multidão. Afinal, ele tinha acabado de comer e não queria se mexer. Na monitoração, o doutor observou tudo. Experimento concluído. Alvo classificado como nível S. Sem tendência à fuga, sem agressividade ou malícia contra humanos. Condições de contenção: não provocar, fornecer comida suficiente. Habilidade do alvo: cura rápida. Essas informações foram rapidamente enviadas para os sistemas de todos. As informações de contenção foram atualizadas naquele momento. O doutor ajustou seu monóculo. Ainda falta um último experimento: testar a capacidade de combate do alvo. Ele refletiu por alguns minutos. O alvo é suspeito de ser um ser superior. Talvez um item de contenção de nível terrestre possa testar sua capacidade de combate. Qual item devo usar para o experimento? Ouvindo o doutor resmungar sozinho, um funcionário sugeriu: doutor, que tal usarmos a sequência 077, o mordomo? Originalmente, o doutor queria usar um item de nível terrestre para testar a força de Lucial, mas ao ouvir a sugestão do funcionário, seus olhos brilharam. Boa ideia! O 077 tem grande capacidade de combate, até mais forte que muitos de nível terrestre. E não precisamos nos preocupar com a segurança do alvo. Coletar dados de combate 292. Acionar o 077. Mordomo. Ele deu a ordem rapidamente. Do outro lado, Lucial foi levado por funcionários para outra sala. As paredes ao redor tinham marcas óbvias de rachaduras, claramente tratadas de forma especial. Lucial ainda parecia curioso. Desde que chegou à base, tudo o que via lhe parecia novo. Essas coisas, antes de cair no domínio sombrio, ele nunca tinha visto. Nesse momento, um funcionário lhe disse: Senhor, em breve haverá uma luta. Precisa de alguma arma? Ouvindo isso, Lucial ficou confuso. Luta? O funcionário assentiu: Sim, senhor. É para coletar seus dados de combate. Lucial assentiu e sorriu. Certo, é para pesquisa, né? Fique tranquilo, vou cooperar totalmente. Depois de dizer isso, ele pensou um pouco. Nunca peguei em uma arma na vida. Que tal me darem uma pistola? O funcionário assentiu, pegou um rádio e falou algumas palavras. Rapidamente, outro funcionário entrou com uma pistola. Lucial pegou a pistola. Seus olhos de peixe morto fixaram-se nela, perdido em pensamentos. Em sua mente, lembrou-se de filmes militares que vira. Rapidamente, ele engatilhou a pistola e disparou um tiro para o teto. Bang! A bala raspou no teto, criando faíscas, e então, após ricochetear, voou em direção a um funcionário.
Uma flor de sangue apareceu instantaneamente no corpo do funcionário. Lu Xiao correu até ele, com expressão de desculpas. Desculpe, desculpe. O funcionário baleado estava com tanta dor que quase desmaiou, mas não ousava ficar bravo com Lu Xiao. Então, ele apenas segurou o ferimento e saiu da sala. Do lado de fora, o doutor segurava um sininho médio sem badalo. Ele balançou suavemente o sininho, e a figura de um homem de meia idade apareceu instantaneamente. Ele tinha um bigode fino, usava luvas brancas e estava vestido como um mordomo inglês. Ele fez uma leve reverência ao doutor, cumprimentando-o com um gesto de cavalheiro. Bom dia, senhor. Em que posso ajudá-lo? Sequência 077, mordomo. Nível de contenção S. Habilidade do alvo. Gestão. Gestão, assassinato. Condições de contenção. Manter afastado de outros itens de contenção, evitar contaminação ou uso. Capacidade de combate. Lutar com ele vai lhe dar dor de cabeça. PS. Como mordomo qualificado, o mordomo cumprirá todas as ordens dadas pelo mestre. PS. O mordomo é uma existência ilusória, o sininho é seu verdadeiro corpo. Enquanto o sininho existir, o mordomo nunca morrerá de verdade. O doutor deu ordens ao mordomo. Mordomo, preciso que você mate o jovem ali dentro. O mordomo fez uma leve reverência. Prazer em servi-lo. A porta se abriu. Lu Xiao olhou para aquele estranho tio de meia-idade. Ele fungou, cheiro estranho. Enquanto dizia isso, uma lágrima escorreu pelo canto de seus olhos. Então, ele ergueu a mão e esvaziou as balas da pistola. Depois de uma série de tiros, o mordomo permaneceu parado, sem sofrer nenhum dano. Ele ajustou suas luvas brancas e disse baixinho, Senhor, 802 armas convencionais não podem me ferir. Lu Xiao jogou a arma no chão e sorriu, mostrando os dentes. 803 Isso é uma pena, disse o doutor, olhando para a tela de monitoramento, seu monóculo refletindo um leve brilho. 804 Para ser preciso, meios físicos convencionais não podem ferir o mordomo. 805 Na tela, Lu Xiao balançou o pescoço. Uma aura invisível a olho no 806 começou a emanar dele, a pressão opressiva de um ser superior. 807 Ela atingiu o mordomo, cujo corpo afundou ligeiramente, mas foi só isso. 808 Felizmente, Lu Xiao também não achava que poderia suprimir o mordomo tão facilmente. Esse truque funcionava com aquelas comidas 809 realmente, mas contra um verdadeiro ser, o efeito era pequeno. 810 Então, Lu Xiao deitou-se no chão, seu corpo assumindo uma postura estranha. 811 Contorcendo-se como um lagarto. Essa era a técnica de movimento 812 que Lu Xiao aprendeu com os homens lagarto, rápida ao rastejar e capaz de evitar alguns 813 ataques frontais. O mordomo acenou com a mão, e vários garfos e facas, 814 como facas de arremesso, voaram em direção a Lu Xiao, que rastejava. Mas Lu Xiao era como uma enguia, 815 Todos os danos foram evitados, e ele se aproximou do mordomo em alta velocidade. 816 O mordomo baixou o centro de gravidade e chutou em direção à cabeça de Lu Xiao. Lu Xiao estendeu as mãos, 817 agarrando a perna do mordomo. Ouviu-se um som de ossos se estilhaçando, a perna do mordomo foi torcida por Lu Xiao. 818 Essa cena chocou todos que assistiam. Como ele conseguiu ferir esse 077 apenas com as mãos? 819 O mordomo e a equipe não entendiam. Olharam para o doutor. 820 O doutor ajustou seu monóculo. Deve ser a maldição que ele sofreu, que permite que seu corpo físico fira vidas espectrais. 821 Ou seja, essa maldição o transformou em um ser semelhante a um espectro. 822 Seus olhos brilharam. Era uma descoberta notável. Num instante, 823 Várias ideias surgiram em sua mente. Se os soldados sob seu comando também tivessem essa maldição, 824 eles não ficariam tão impotentes diante dos espectros. Esse foi o primeiro pensamento do doutor. 825 Mas ele logo descartou a ideia, afinal, as consequências dessa maldição ainda eram desconhecidas. 826 Voltando a olhar para o campo, Lu Xiao já havia quebrado a outra perna do mordomo. Agora, só restava a parte superior do corpo do mordomo. 827 Mas em sua expressão não se via nenhuma emoção. Seu bigode retorcido tremia ligeiramente. 828 Inúmeros garfos e facas apareceram do nada, disparando contra Lu Xiao. No entanto, para Lu Xiao, 829 era brincadeira de criança. Ele sorriu, mostrando os dentes. Já basta, já basta. 830 Esses talheres já são suficientes. Agora, ele estava impaciente 831 para provar o gosto daquele espectro. Da última vez que provou o gosto de um espectro, foi o tio motosserra que lhe deu. 832 Apenas uma lambida, e o sabor o deixou viciado. Na verdade, não era o gosto pervertido de Lu Xiao.
833 Embora existam muitos espectros com forma humana, eles não têm nenhuma relação com humanos, são manifestações de um poder de dimensão superior. 834 Claro, isso também tem a ver com a maldição dentro dele, algo que ele mesmo desconhece. 835 O doutor balançou o sino em sua mão. Num instante, o mordomo desapareceu. 836 Vendo o pato que já estava na boca voar, a expressão de Lu Xiao congelou. Ele ergueu a cabeça e olhou ao redor. 837 Mas não encontrou nenhum vestígio. Ele se agachou no chão, frustrado. Por que ele simplesmente sumiu? 838 Por que perdi tanto tempo conversando com ele? Devia ter mordido logo. 839 Que raiva! O doutor colocou o sino de volta em uma pequena caixa feita de chumbo 840 e a entregou a um membro da equipe. Capacidade de combate do alvo avaliada temporariamente como nível 1. Nível 1 já é uma classificação muito alta. 841 Considerando que Lu Xiao pode ser ferido por armas de fogo, caso contrário, poderia ser classificado diretamente como vida espectral sobrenatural. 842 Vidas espectrais. Sobrenaturais são quase imunes a mais de 90% das armas de fogo. Apenas alguns poucos tipos de armas de fogo de grande escala 843 podem causar-lhes dano. Logo, a porta foi aberta. 844 Lu Xiao saiu. Ao ver o doutor pela primeira vez, ele entendeu 845 que era o doutor quem estava tramando algo. Ele mostrou os dentes para o doutor e disse, Senhor doutor, 846 Para onde foi aquele espectro de agora? O doutor ajustou seu monóculo. Aquele. 847 Ele não pode ser comido por você, senão não passaremos pela auditoria, Lu Xiao. 848 Falando nisso, como você conseguiu feri-lo? O doutor fez sua pergunta. 849 Nos experimentos anteriores com S077, meios físicos convencionais quase não conseguiam feri-lo. 850 E você, Lu Xiao, armas de fogo convencionais não podem me ferir. Lu Xiao largou descuidadamente a arma em sua mão e sorriu com um sorriso. Que pena! O doutor olhava fixamente para a tela de monitoramento, seu monóculo refletindo um leve brilho. Para ser mais preciso, os métodos físicos convencionais são incapazes de causar danos ao mordomo. Na tela, Lu Xiao balançou o pescoço. Um campo de força invisível a olho nu começou a se irradiar a partir dele, a pressão opressiva de um ser superior. Quando atingiu o mordomo, seu corpo sofreu um leve abaixamento, mas foi só isso. Felizmente, Lu Xiao também não esperava suprimir o mordomo com tanta facilidade. Esse truque funcionava muito bem contra aquelas comidas. Realmente funcionava, mas contra um verdadeiro anômalo, o efeito era pequeno. Em seguida, Lu Xiao deitou-se no chão, seu corpo assumindo uma postura bizarra, torcendo-se, como um lagarto. Este era Lu Xiao. A técnica de movimento aprendida com o Homem-Lagarto, permitindo alta velocidade de rastreamento e também desviar de alguns ataques vindos de frente. O mordomo acenou com a mão, e vários garfos e facas, como se fossem adagas voadoras, voaram em direção a Lu Xiao, que se arrastava. Mas Lu Xiao era como uma enguia, desviando de todos os danos e se aproximando do mordomo a uma velocidade incrível. O mordomo baixou o centro de gravidade e aplicou um chute lateral na cabeça de Lu Xiao. Lu Xiao estendeu as duas mãos, agarrando a perna do mordomo. Um som de ossos se estilhaçando ecoou, e a perna do mordomo foi torcida e partida por Lu Xiao. Esta cena chocou profundamente todos os que a assistiam. Como ele conseguiu, apenas com as mãos, ferir o S077? O mordomo e os funcionários não conseguiam entender. Eles dirigiram o olhar para o doutor. O doutor ajustou seu monóculo. Deve ser a maldição que ele sofreu, que permite ao seu corpo físico ferir a vida anômala. Ou seja, essa maldição o transformou em uma forma de vida semelhante a um anômalo. Seus olhos brilharam. Esta era uma descoberta incrível. Num instante, várias ideias surgiram em sua mente. Se ele fizesse seus soldados também possuírem essa maldição, então, ao enfrentarem os anômalos, não ficariam tão impotentes. Este foi o primeiro pensamento do doutor. Mas ele logo descartou essa ideia. Afinal, as consequências dessa maldição ainda eram desconhecidas. Voltando a olhar para o campo, Lu Xiao já havia quebrado a outra perna do mordomo. Agora, o mordomo tinha apenas a metade superior do corpo. Contudo, não se via nenhuma emoção em sua expressão. Seu bigode estilo charuto tremia ligeiramente. Inúmeros garfos e facas surgiram do nada, disparando em direção a Lu Xiao, mas para ele, 829 era uma brincadeira de criança. Ele sorriu mostrando os dentes e disse, chega, chega. 829 era uma brincadeira de criança. Ele sorriu mostrando os dentes e disse, chega, chega. 830 Esses utensílios já eram suficientes. Naquele momento, ele estava um pouco impaciente.
831 queria provar o sabor deste gui. Da última vez que provou o sabor de gui, foi quando o tio Motosserra lhe deu um pedaço. 832 apenas uma mordida, e aquele sabor o deixou viciado. Na verdade, não é que Lu Xiao tem um paladar anormal. 833 Embora o gui em forma humana seja imortal, não tem qualquer relação com a humanidade, é uma manifestação de uma força de dimensão superior. 834 Claro, isso também está relacionado à maldição dentro dele, algo que ele próprio desconhece. 835 O doutor balançou o sino em sua mão e, num instante, o mordomo desapareceu. 836 Vendo o pato que estava prestes a comer voar para longe, a expressão de Lu Xiao congelou. Ele ergueu a cabeça e olhou ao redor. 837 Sem encontrar nenhum vestígio, ele se agachou no chão frustrado. Como é que desapareceu assim, do nada? 838 Por que perdi tempo conversando com ele? Devia ter ido direto para a mordida. 839 Que raiva! O doutor colocou o sino de volta em uma pequena caixa feita de chumbo. 840 Entregou-a a um funcionário ao lado. A capacidade de combate do alvo foi temporariamente avaliada como nível 1. O nível 1 já é uma avaliação muito alta. 841 Levando em conta que Lu Xiao é vulnerável a danos de armas de fogo, caso contrário poderia ser diretamente classificado como vida gui sobrenatural. 842 Vida gui sobrenatural é quase imune a mais de 90% das armas de fogo, apenas alguns tipos de armas térmicas de grande escala. 843 podem causar danos a ela. Logo, a porta foi aberta. 844 Lu Xiao saiu de dentro. Ao ver o doutor pela primeira vez, ele entendeu. 845 Provavelmente era esse doutor que estava tramando algo. Ele mostrou os dentes e olhou para o doutor. Senhor doutor 846, para onde foi aquele gui agora? O doutor ajustou seu monóculo. Bem, 847 Ele não pode ser dado para você comer, senão não passará pela auditoria, Lu Xiao. 848 A propósito, como você causou dano a ele? O doutor levantou sua dúvida. 849 O S-077, em experimentos anteriores, quase não sofria danos por meios físicos convencionais. 850 Mas você, Lu Xiao, conseguiu ferir o mordomo com as próprias mãos. Lu Xiao coçou a cabeça. 831 Queria provar o sabor deste gui. Da última vez que provou o sabor de gui, foi quando o tio Eletroforja lhe deu um pedaço. 832 Apenas uma mordida, e aquele sabor o deixou viciado. Na verdade, não é que Lu Xiao tem um paladar anormal. 832 Apenas uma mordida, e aquele sabor o deixou viciado. Na verdade, não é que Lu Xiao tem um paladar anormal. 833 Embora o gui em forma humana seja imortal, não tem qualquer relação com a humanidade, é uma manifestação de uma força de dimensão superior. 834 Claro, isso também está relacionado à maldição dentro dele, algo que ele próprio desconhece. 835 O doutor balançou o sino espiritual em sua mão e, num instante, o mordomo desapareceu. 836 Vendo o pato que estava prestes a comer voar para longe, a expressão de Lu Xiao congelou. Ele ergueu a cabeça e olhou ao redor. 837 Sem encontrar nenhum vestígio, ele se agachou no chão frustrado. Como é que desapareceu assim, do nada? 838 Por que perdi tempo conversando com ele? Devia ter ido direto para a mordida. 839 Que raiva! O doutor colocou o sino espiritual de volta em uma pequena caixa feita de ouro. 840 Entregou-a a um funcionário ao lado. A capacidade de combate do alvo foi temporariamente avaliada como nível 1. O nível 1 já é uma avaliação muito alta. 841 Levando em conta que Lu Xiao é vulnerável a danos de armas de fogo, caso contrário poderia ser diretamente classificado como vida gui sobrenatural. 842 Vida gui sobrenatural é quase imune a mais de 90% das armas de fogo, apenas alguns tipos de armas térmicas de grande escala. 843 podem causar danos a ela. Logo, a porta foi aberta. 844 Lu Xiao saiu de dentro. Ao ver o doutor pela primeira vez, ele entendeu. 845 Provavelmente era esse doutor que estava tramando algo. Ele mostrou os dentes e olhou para o doutor. Senhor doutor 846, para onde foi aquele gui agora? O doutor ajustou seu monóculo. Bem, 847 Ele não pode ser dado para você comer, senão não passará pela auditoria, Lu Xiao. 848 A propósito, como você causou dano a ele? O doutor levantou sua dúvida. 849 O S-077, em experimentos anteriores, quase não sofria danos por meios físicos convencionais. 850 Mas você, Lu Xiao, conseguiu ferir o mordomo com as Isso era brincadeira de criança. Ele mostrou os dentes num sorriso. Já chega, já chega. Estes talheres já são suficientes.
Nesse momento, ele está um pouco impaciente. 831 quer experimentar o sabor deste gui. Da última vez que provou o sabor do gui, foi o tio da serra elétrica que lhe deu. 832 apenas uma pequena mordida, e o sabor o deixou viciado. Na verdade, não é que Lu Xiao tenha um paladar pervertido. 833 Embora o gui em forma humana seja imortal, não tem qualquer relação com os humanos, é uma manifestação de uma força de dimensão superior. 834 Claro, isso também está relacionado com a maldição dentro dele, algo que ele próprio desconhece. 835 O doutor balançou o sino na mão, e num instante, o mordomo desapareceu. 836 O pato que estava prestes a ser comido voou para longe. A expressão de Lu Xiao congelou, ele ergueu a cabeça e olhou ao redor. 837 Não encontrou nenhum vestígio. Ele se agachou no chão, um pouco frustrado, pensando, por que desapareceu assim, do nada? 838 Por que perdi tanto tempo conversando com ele? Devia ter mordido diretamente. 839 Que irritante! O doutor colocou o sino de volta em uma pequena caixa feita de ouro. 840 Entregou a um funcionário ao lado. A capacidade de combate do alvo foi temporariamente avaliada como nível 1. Nível 1 já é uma classificação muito alta. 841 Considerando que Lu Xiao sofre danos de armas de fogo, caso contrário, poderia ser classificado diretamente como vida gui sobrenatural. 842 Vida gui sobrenatural é quase imune a mais de 90% das armas térmicas. Apenas alguns poucos tipos de armas térmicas de grande escala 843 podem causar danos a ela. Logo, a porta foi aberta. 844 Lu Xiao saiu de dentro. Assim que viu o doutor, ele entendeu 845 que era o doutor quem estava fazendo algo. Ele mostrou os dentes para o doutor. Senhor doutor 846 Para onde foi aquele gui agora? O doutor ajustou seu monóculo e disse, aquele 847 ele não pode ser dado a você para comer, senão não passará pela revisão. Lu Xiao. 848 A propósito, como você causou dano a ele? O doutor fez sua pergunta. 849 S077 Em experimentos anteriores, meios físicos convencionais quase não conseguiam causar dano a ele. 850 Mas Lu Xiao, usando apenas as mãos, conseguiu ferir o mordomo. Ele queria provar o gosto daquele anômalo. A última vez que provou o gosto de um anômalo foi quando o tio Motosserra lhe deu um pouco. Apenas uma pequena mordida, e o sabor já o deixava viciado. Na verdade, não era que Lu Xiao tivesse um paladar anormal. Embora a vida do Gui em forma humana seja imortal, não tem qualquer relação com os humanos, sendo uma manifestação de uma força de dimensão superior. 834 Claro, isso também está relacionado com a maldição dentro dele, algo que ele próprio desconhece. Claro, isso também está relacionado com a maldição em seu corpo, algo que ele próprio não sabe. O doutor balançou o Lingdan na mão e, num instante, o mordomo desapareceu. O pato que já estava na boca escapou. A expressão de Lu Xiao congelou, e ele ergueu a cabeça, olhando ao redor. Não encontrei nenhum vestígio. Ele se sentou no chão frustrado. Como é que sumiu assim tão de repente? Por que perdi tanto tempo conversando com ele? Era melhor ter ido direto para a mordida. Que irritante! O doutor colocou o Lindan de volta em uma pequena caixa feita de ouro. Entregou a um funcionário ao lado. A capacidade de combate do alvo foi temporariamente avaliada como nível 1. Nível 1 já é uma classificação muito alta. Considerando a razão pela qual Lu Xiao sofre danos de armas de fogo, caso contrário poderia ser diretamente classificado como uma vida sobrenatural fantasmagórica. Vida sobrenatural Gui, quase imune a mais de 90% das armas térmicas, apenas alguns tipos de armas térmicas de grande escala podem causar dano a ele. Rapidamente, a porta foi aberta. Lu Xiao saiu de dentro. Ao ver o doutor pela primeira vez, entendeu que era o doutor quem estava tramando algo. Ele olhou para o doutor com os dentes cerrados. Senhor doutor, para onde foi aquele Gui? O doutor ajustou seu monóculo. Aquele. Ele não pode ser dado a você para comer, senão não passará na revisão. Lu Xiao. A propósito, como você causou dano a ele? O doutor fez sua pergunta. S077. Em experimentos anteriores, meios físicos convencionais quase não conseguiam causar dano a ele. Mas Lu Xiao, usando apenas as mãos, conseguiu ferir o mordomo. Lu Xiao coçou a cabeça. Com um pouco de dúvida, assim mesmo, nisso ele não mentiu. Afinal, cada um de seus movimentos era tão despretensioso. Ao ouvir a resposta de Lu Xiao, o doutor caiu em profunda reflexão. O experimento terminou, você pode voltar ao seu quarto. Após dar as instruções para que os funcionários levassem Lu Xiao de volta, o doutor foi até o laboratório. Ele pegou o recipiente com a carne e o sangue de Lu Xiao e retirou aquele pedaço de carne.
Pegou um de forma casual, que estava manchado com um pouco do sangue de Lu Xiao. Ele novamente ordenou que os funcionários trouxessem S-077. O sino balançou. Um mordomo vestido de fraque apareceu do nada. Bom dia, senhor. Como posso ajudá-lo? O doutor segurou aquele pedaço e disse em voz baixa. Me ajude com um pequeno experimento. O mordomo fez uma ligeira reverência. É um prazer servi-lo. Capítulo 18. Sequência 081. O escultor de ossos. Com a mão firme e precisa, a ponta da agulha perfurou o braço do mordomo. O doutor perguntou ao mordomo. Você está ferido? O mordomo assentiu. Sofri alguns ferimentos leves. Obtendo o resultado que desejava, o doutor balançou o sino. Recolheu o mordomo. Parece que a carne e o sangue do S-292 podem realmente causar danos aos seres fantasma. Num instante, a mente do doutor foi tomada por inúmeras possibilidades. Do outro lado, Lu Xiao continuava sendo bem tratado, ficando em sua sala de contenção. De vez em quando, ia conversar com Yui, vivendo uma vida muito confortável. Meu amigo, ultimamente sinto que meu apetite não está bom, Lu Xiao disse, um pouco frustrado. A voz de Yui veio de dentro do bico de pássaro. Não se preocupe, meu amigo. Isso é só porque sua maldição foi suprimida, fazendo com que você não precise consumir tanta comida para manter seu gasto de energia. Ao ouvir o diagnóstico de Yui, Lu Xiao suspirou aliviado. Ela pensou que estava doente de novo. Ultimamente, ela sentia que comia cada vez menos, especialmente quando ficava no quarto. Sem sair. Antes, ela conseguia comer 3 baldes grandes de arroz por refeição. Agora só consegue comer um balde grande? A propósito, e o Sr. Yifan? Parece que não o vejo há um tempo. Lu Xiao de repente se lembrou do motivo pelo qual tinha vindo. De qualquer forma, na sala de contenção, Lu Xiao deu uma olhada na pequena tela na parede. Sequência 081, escultor de ossos. Nível de contenção, S. Habilidades do alvo, criação de marionetes, escultura. Arte de amarrar tendões. Condições de contenção, não provoque. Capacidade de combate, ao lutar com ele, cuidado com seus próprios ossos. PS, por ser um artesão de brinquedos da Idade Média, as bonecas que esculpia eram muito queridas pelas crianças, embora fossem todas esculpidas em ossos humanos. PS. Ele possui uma habilidade de escultura requintada e um vasto conhecimento sobre amarração de tendões. Com essas técnicas, ele pode criar marionetes poderosas. PS. Este alvo não pode realizar qualquer tipo de transação. Yui também olhou para a pequena tela. Ela disse a Lu Xiao, Yifan era um artesão de escultura habilidoso. As bonecas que ele fazia em vida eram muito apreciadas pelas crianças. Mas depois que descobriram que as bonecas eram esculpidas com ossos humanos, os pescadores se vingaram de forma brutal de Yifan. Eles o amarraram numa forca e o torturaram com os métodos mais extremos. Por fim, separaram seu corpo de seus ossos. Ao ouvir as palavras de Yui, Lu Xiao suspirou. Que pena! O Sr. Yifan era, sem dúvida, um artesão que merecia respeito. Yui concordou plenamente com as palavras de Lu Xiao. Ele só queria levar alegria às pessoas. Infelizmente. Então, Yui tocou a campainha. Após um momento, a porta se abriu. Yifan estava agachado diante de um enorme esqueleto. Lu Xiao olhou ao redor. O quarto estava cheio de esculturas de todos os tipos, algumas de figuras humanas, outras de pessoas sendo torturadas. Comparado com as salas de contenção vazias dele e de Yui, a sala de Yifan tinha muito mais atmosfera de vida. O chão estava coberto por um tapete vermelho inteiriço, que parecia ser feito da pele de alguma criatura. Nesse momento, Yifan virou a cabeça e olhou para os dois na porta. Por que vocês vieram? A voz de Yifan saiu de dentro do corpo de Yui, claramente dirigida a ela. Yui apontou para Lu Xiao ao seu lado. Yifan, meu amigo queria expressar sua gratidão pessoalmente. Lu Xiao apressadamente concordou com a cabeça. Médico Fan, obrigado pela cirurgia que fez em mim. Agora estou me sentindo ótimo. A chama da alma no olho do médico Fan tremeluziu, e então sua voz veio de dentro do corpo de Lu Xiao. Não precisa agradecer. Em você, completei uma grande obra de arte, disse o médico Yi. Podemos entrar e sentar um pouco? Por favor, entrem. Lu Xiao pisou no tapete vermelho. Sob seus pés, uma sensação estranha, como se estivesse pisando em carne viva. Era até que legal. Médico Fan apontou para 2 cadeiras. Sentem-se. Eram 2 cadeiras, esculpidas em ossos desconhecidos. Sobre o assento, uma camada de couro com veios finos e delicados. O encosto continuava sendo de osso branco. Lu Xiao sentou-se e achou muito confortável. Ao mesmo tempo, um aroma suave chegou ao seu nariz.
Lu Xiao não conseguiu identificar que cheiro era aquele, mas era muito agradável. Enquanto isso, a voz do médico Fan ecoou pela sala. Amigo, o que acha das minhas coleções? As esculturas de ossos ao redor vibraram estranhamente, emitindo a voz do médico Fan. Lu Xiao deu uma olhada e logo ergueu o polegar. São todas belas obras de arte. Devo dizer, médico Fan, sua habilidade em escultura é verdadeiramente divina. Ao ouvir as palavras de Lu Xiao, a chama da alma no olho do médico Fan tremeu violentamente. É uma pena que as pessoas não reconheçam minha arte, disse a voz do médico Fan. A isso, Lu Xiao consolou, médico Fan, boas obras de arte sempre sofrem críticas. Obviamente, isso é porque eles não entendem de arte. Enquanto falava, ele olhou para médico Yi, assim como médico Yi, sua arte sempre é questionada. No entanto, você e eu sabemos que o médico Yi é, na verdade, um grande médico. O bico de pássaro do médico Yi abriu e fechou. Por um momento, ele não soube o que dizer. Por um instante, tanto o médico Yi quanto o médico Fan olharam para Lu Xiao de forma estranha. Lu Xiao exibiu um sorriso no rosto. Médico Yi é o maior médico que já conheci. Sua convicção me faz sentir vergonha. E você, médico Fan, é o escultor mais talentoso que já vi. Olhe para estas belas obras de arte. Elas são tão brilhantes, deveriam estar expostas em um museu de arte. Essas palavras tocaram profundamente tanto o médico Yi quanto o médico Fan, especialmente médico Fan, em sua órbita vazia. A chama verde da alma tremia violentamente, seu corpo tremendo de excitação. E o som de ossos rangendo ecoava pela sala. Mas eles me mataram cruelmente. Eles esqueceram que os bonecos que esculpi com minhas próprias mãos apareceram nos objetos funerários de seus filhos. Eu só queria trazer um pouco de alegria para as crianças. Naquela voz, havia um profundo arrependimento. Lu Xiao consolou, médico Fan. Acho que quem deveria se arrepender não é o senhor. Quem deveria sentir arrependimento são aquelas pessoas tolas. Por causa de sua tolice, elas perderam um grande artista. Ao ouvir as palavras de Lu Xiao, médico Fan ficou parado por um longo tempo. Obrigado, meu amigo. Suas palavras me fizeram sentir melhor. Embora eu nunca tenha culpado aquelas pessoas, aquele incidente realmente me fez sentir um profundo arrependimento. Nesse momento, médico Yi também disse, médico Fan, ver você superar essa sombra no coração me deixa muito feliz. Também estou muito feliz, meu amigo. Decidi presenteá-lo com um pequeno presente. A voz saiu de dentro do corpo de Lu Xiao. Capítulo 19. Ascensão ao Divino. Logo, médico Fan pegou de um canto uma caixa comprida, também esculpida em osso, com delicados padrões gravados. Médico Fan segurou a caixa e foi até Lu Xiao, meu amigo. Esta é uma obra que colecionei por muitos anos. Enquanto falava, ele abriu a caixa. Dentro havia um espinho de osso com cerca de 30 centímetros de comprimento. No espinho, padrões complexos e requintados cobriam toda a sua superfície. Na extremidade do cabo, havia incrustado uma gema azul esverdeada redonda e polida. Yi Fan pegou o espinho ósseo, sua voz ecoando na sala. Isso é algo que obtive por acaso. Um osso da perna e um globo ocular. Não sei a qual entidade pertencem. Neste espinho ósseo, dediquei toda a minha compreensão dos círculos alquímicos. É a maior obra da minha vida. Lu Xiao foi atraído pelo espinho ósseo. Yi Fan, por sua vez, colocou a caixa no colo de Lu Xiao. Meu amigo, agora é seu. Boas obras só merecem ser possuídas por quem sabe apreciá-las. Obviamente, você é uma pessoa que entende de arte, disse o médico da corte ao lado. Yi Fan está certo, meu amigo, só você merece possuí-la. Lu Xiao hesitou? Seus olhos mortos e sem vida também estragaram a comoção em seu rosto. Agradeço pelo reconhecimento de vocês. Ele guardou o espinho ósseo e, em seguida, disse solenemente. Perdoem-me por, após tanto tempo de convivência, ainda não ter dito meu nome. Me chamo Lu Xiao, com um sorriso. O médico da corte respondeu. Lu, médico da corte é o meu nome. A voz de Yi Fan também soou naquele momento. Lu, tenho certeza de que nos tornaremos grandes amigos. Lu Xiao assentiu, com um sorriso no rosto. No monitor, o doutor observava tudo. A monitoração dos objetos de contenção é feita a cada instante. Primeiro, para evitar anomalias nos objetos contidos. Segundo, para coletar dados continuamente. Para pesquisa e análise. 1. As condições de contenção de S081 podem ser atualizadas. Murmurou baixinho, e então seu olhar se fixou naquele espinho ósseo. Do outro lado, a voz de Yi Fan soou novamente. Lu, sua maldição ainda trará problemas para você em um futuro próximo. Gravei em seus ossos um círculo alquímico de supressão. Mas isso é apenas um paliativo. Ao ouvir isso,
Lu Xiao imediatamente prestou atenção, endireitando o corpo, sem ousar descuidar. Li Fan disse, essa maldição está enraizada na sua medula óssea. Não há possibilidade de erradicá-la completamente. Mas essa maldição também lhe concede um poder imenso. Lu Xiao assentiu e então disse, o que devo fazer então? Quanto tempo ainda tenho? Yi Fan refletiu por um momento, olhando para Yi. Yi explicou, já lhe disse antes. O fim dessa maldição é se transformar em uma massa de carne podre. Sem pensamento, apenas instinto. Mas essa teoria não é necessariamente aplicável. Porque da última vez vi isso em um porco. O fim daquele porco, embora tenha se tornado uma massa de carne podre, também se metamorfoseou em uma forma de dimensão superior. Aquela forma, mesmo eu vendo, quase fui contaminado. Havia um leve tom de medo tardio na voz de Yi, enquanto falava. Ele olhou novamente para Lu Xiao. Sua situação é semelhante à daquele porco amaldiçoado. Com base nos componentes da maldição no seu sangue, você deveria se tornar aquela massa de carne podre no próximo mês. Mas, após a cirurgia minha e de Li Fan, adiamos o prazo em 1 ano. Portanto, neste ano, você precisa encontrar uma solução. Lu Xiao assentiu. E disse com voz grave, então, onde devo procurar? Voltar para o domínio sombrio? O médico da corte respondeu, voltar para o domínio sombrio aprofundaria sua maldição. Então, meu conselho é procurar no mundo humano. Lu Xiao assentiu. E então olhou para Li Fan. Li Fan não deu nenhuma sugestão, então Lu Xiao guardou aquelas palavras na memória. Após conversarem por um tempo, Lu Xiao se despediu dos dois. Depois que Lu Xiao saiu, Yi Fan olhou para o médico da corte. Por que você enganou o Lu? Claramente, voltar ao domínio sombrio é a única maneira possível de encontrar uma solução. O médico da corte balançou a cabeça. Eu não o enganei. Voltar ao domínio sombrio de fato tem mais chances de resolver a maldição. Mas, ao mesmo tempo, acelerará a taxa de corrosão da maldição. Disse. Ela fez uma pausa, e o médico imperial entendeu imediatamente sua intenção. Seus ossos emitiram uma estranha vibração. Ao mesmo tempo, todo o ambiente começou a tremer, incluindo todas as esculturas. Do lado do monitor, o doutor observava a tela escura e os ruídos caóticos, ajustando seu monóculo. O médico imperial então continuou. Essa maldição se chama Gênio da Lâmpada. E se for um humano? O mundo humano seria mais adequado para ela. Ao ouvir isso, as chamas da alma de Fênix nos olhos do médico imperial tremeluziram. Como uma humana pode ser amaldiçoada com isso? O médico imperial deu de ombros. Também estou curioso. Havia preocupação na voz do médico imperial. Mas as consequências do fracasso do Gênio da Lâmpada. Ela não terminou a frase. O médico imperial soltou uma risada feia, como o grasnar de um corvo. Mas acredito que Lu Xiao, ao retornar à sua cela, disse imediatamente para o ar, Senhor doutor, você está aí? Logo, o doutor chegou à cela de Lu Xiao. Lu Xiao perguntou, Senhor doutor, quero ir para o mundo humano. Como Lu Xiao não tinha certeza se esse mundo humano era o mesmo onde existia originalmente, ele só pôde usar o termo mundo humano como substituto. Pelo que viu no abrigo até agora, além das armas de fogo que lhe eram familiares, quase tudo mais era desconhecido. O doutor hesitou por um momento. Mas o abrigo não pode levar itens vivos para a contenção. Essa frase. O doutor não estava mentindo, pois Lu Xiao era um organismo vivo. Já os itens usados para auxiliar na contenção geralmente eram objetos inanimados. A diferença é que Lu Xiao era mais difícil de controlar. Ao ouvir isso, Lu Xiao se endireitou e perguntou, então existe outra maneira? O doutor fez uma expressão de dificuldade. Ainda há um jeito. Ao ouvir isso, Lu Xiao suspirou aliviado. Depois, olhou para o doutor com expectativa. O doutor disse com voz grave, posso deixar você ajudar a equipe de contenção em missões para conter entidades anômalas. Conter entidades anômalas? Mas isso, sem dúvida, trará um grande risco para mim. Ele olhou para Lu Xiao, e o monóculo refletia a imagem dele. Se você machucar humanos durante a missão, a organização vai te classificar como hostil, e eu serei julgado. Lu Xiao entendeu imediatamente a intenção do doutor. Ele bateu no peito e garantiu, Senhor doutor, pode ficar tranquilo. Sou muito amigável com os humanos. O doutor assentiu. Pelo menos até agora, parece que você está certo. Essa é a premissa da minha confiança. Mas ainda tenho uma condição. Capítulo 20. Equipe Chama Urbana. Ao ouvir que o doutor tinha uma condição, Lu Xiao não se surpreendeu. Até mesmo o médico imperial, uma existência como aquela, estava obedientemente neste abrigo. Lu Xiao estava cada vez mais intrigado com o lugar. E ele nunca pensou em ter qualquer confronto direto com os humanos. Afinal,
antes de cair no domínio sombrio. Ele também era um cidadão exemplar de 5 estrelas. Senhor doutor, diga suas condições. O doutor ajustou o monóculo e disse a Lu Xiao, precisamos de uma grande quantidade da sua carne e sangue. Ao ouvir isso, Lu Xiao ficou atônito. O doutor pensou que seu pedido era excessivo. E estava prestes a se corrigir, mas Lu Xiao perguntou, Senhor doutor, grande quantidade significa quanto? Ele estendeu a mão e gesticulou sobre o próprio corpo. O doutor franziu os lábios. Não precisa de tanto. Mais ou menos deste tamanho. O doutor também estendeu a mão, formando um círculo com os dedos, principalmente sangue. O doutor já confirmara que, em comparação com a carne, o que mais prejudicava as entidades anômalas era o sangue de Lu Xiao. Passar o sangue nas balas, até mesmo um humano comum como o doutor conseguiria matar instantaneamente o mordomo S-077 com um tiro. Claro, isso foi porque o doutor apontou a arma diretamente para a testa do mordomo, uma entidade anômala normal.